a todos nós aqui, pequeno e médio empresário, ele tem algumas dores muito peculiar pelo momento que ele está, pela trajetória. E a inteligência emocional, eu tenho visto, Ronei, que tem sido um grande desafio e a maioria dos empreendedores não sabe lidar com isso. O empreendedor brasileiro cada dia vive um novo milagre, né? E para isso precisa ter muita inteligência emocional e fazer parte desse momento aqui. Mesmo sabendo que para construir riqueza eu tenho que gastar menos que ganho e acaba gastando mais do que ganho. A pessoa ganha 5 mil por mês, o cartão de crédito tem 5 mil de limite, ela acha que ela ganha 10, né? E acaba virando uma extensão da renda. Por quê? Emocional. Bom, estamos começando aqui, o nosso ActiveCast está chegando até você, esse programa, esse momento muito especial para estar trazendo conteúdo de valor para o pequeno e médio empresário. Agora, a partir de agora, então, nós vamos caminhar juntos, conversando sobre uma série de assuntos aqui no ActiveCast para trazer uma estruturação, uma visão sistêmica para os negócios. Aqui com a gente, nós vamos trabalhar todos os temas que compreende um modelo de negócio. Nós vamos falar aqui ao longo dessa temporada de marketing, vendas, vamos falar sobre gestão financeira, vamos falar sobre gestão de pessoas, vamos falar sobre estratégias de crescimento, de expansão de negócios, de valuation, muitos temas que fazem parte do dia a dia do empreendedor, né? Principalmente aqui no Brasil, nós precisamos estudar muito a gestão dos nossos negócios para ter sucesso. E hoje não poderia começar diferente, estamos começando em alto nível. Temos aqui um convidado de honra especial, um grande amigo, um grande parceiro, um cara, em primeiro lugar, um cara de caráter, família, né? E que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Está comigo também aqui um parceiro de negócio, né? Que nós vamos aqui trabalhar, fazer uma dobradinha, nós vamos sugar o máximo desse nosso convidado especial hoje com perguntas muito bem pensadas estrategicamente para trazer resultado para você que é empreendedor, você que está aí na cabeça, né? Você que está aí como capitão da tua empresa. O tema de hoje é inteligência emocional na vida do empreendedor. Como é que nós vamos tratar desse tema? Eu quero então já apresentar para vocês aqui, estar com a gente, dar as boas-vindas na abertura do nosso ActiveCast, Ronei Nipper. Olha aí, meu querido. Muito obrigado, Leandro. Prazer, Caleb, estar junto contigo aqui também. E é uma honra, né, fazer o primeiro episódio junto contigo aqui, poder contribuir numa jornada que a gente acompanha no dia a dia, né? Mas agora poder falar para essas pessoas também, deixar uma direção, o que a gente acredita sobre o impacto nas empresas, nos negócios que a gente vê no dia a dia, realmente vai ser um privilégio. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Estou realmente muito ansioso para tudo aquilo que vai acontecer aqui. Está com a gente aqui também o Caleb, parceiro de longas datas. Já fizemos outros programas também no ActiveCast. O Caleb, que é um estrategista comercial, também um gestor de negócios. Temos atendido empresas juntos e estamos juntos aqui no ActiveCast, né, Caleb? Vai passar muita gente boa aqui, né? Bem-vindo, Caleb. Vamos retomar. Muito obrigado mesmo. É um prazer enorme aqui estar numa mesa de peso, né? Podemos assim dizer, com um tema muito importante. O empreendedor brasileiro cada dia vive um novo milagre, né? E para isso precisa ter muita inteligência emocional e fazer parte desse momento aqui é muito importante, ainda mais com uma figura de peso aqui na região e no Brasil. Ronei Nipper, muito obrigado aí pela tua participação com a gente. Que legal. Bom, gente, sem mais delongas, né? Vamos direto ao assunto aqui. Ronei, vamos lá. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre aquilo que tu vem fazendo, um pouquinho sobre a tua vida, né? A gente às vezes toma alguns cafés e a gente começa a falar sobre vai longe. Nossa trajetória, né? O café de meia hora vira 2 horas, né? Porque é muito conteúdo mesmo, muita experiência boa de vida. Mas, Ronei, tu tem se tornado realmente um ícone aqui na nossa região e fora do estado também, né? Milhares de pessoas já passaram pelos teus treinamentos, inclusive pessoas que eu conheço, cara, né? Que eu já te compartilhei isso. Sim. Né? A gente vai falar sobre isso, né? Pessoas que foram realmente transformadas, que chegaram em um dos teus eventos, treinamentos e como último recurso, né? E isso é muito relevante. O nosso tema inteligência emocional, ele passa a ser um tema muito atual, né? Porque a todos nós aqui, nós
nos relacionamos com os empresários, a gente vê a dor do empresário, né? Principalmente o pequeno, médio empresário. O grande, ele tem outras dores, né? Sim. Mas o pequeno e médio empresário, ele tem algumas dores muito, muito peculiar, né? Pelo momento que ele está, pela trajetória. E a inteligência emocional, eu tenho visto, Ronei, que tem sido um grande desafio e a maioria dos empreendedores não sabe lidar com isso, né? Então, eu queria que, nesse primeiro momento aqui, tu falasse um pouquinho da tua trajetória. E quando foi a primeira vez, Ronei, que tu ouviu falar sobre inteligência emocional e por que esse tema te despertou, virou uma chave na tua vida? Em algum momento isso começou. E eu tenho curiosidade disso, acredito que quem está nos ouvindo também, o Caleb também tem. Como é que começou essa virada de chave, né? E fez tu ser o que tu é hoje, cara, aqui para os empreendedores e para toda a sociedade? Bom, a trajetória, não vamos contar toda a história, senão a gente vai longe, né? Mas acredito que o primeiro contato com inteligência emocional não foi justamente falando de inteligência emocional, não foi com esse nome, né? Eu vim de uma família simples, humilde, perdi meu pai com 3 anos de idade e passei pelos meus desafios, como toda criança, adolescente tem, as suas dificuldades de relacionamento, dificuldades de lidar com seus bloqueios e tudo mais. Eu era muito introspectivo e trabalhei dentro de uma oficina mecânica durante 10 anos. E ali, hoje olhando para trás, já percebo que eu não estava satisfeito com ter gostado do que eu fazia, mas não estava satisfeito com o resultado. E a primeira coisa que eu esbarrava hoje era nos medos. E medo é emoção. Então eu tinha medo de ir para uma outra oficina para tentar um ganho melhor, para quem sabe, algumas vezes me estimulava, porque não abre a tua oficina? E era mais pavor ainda. Então ali eu vi que eu era refém do medo. Em 2011, dentro da oficina, um lavador de carros, ele entrou lá para entregar um carro de um cliente e ele me convidou para participar de um evento, um curso, não lembro o nome que ele usou na época. E não foi essa expressão, inteligência emocional, mas algo parecido com isso. Eu achei interessante, que era novidade para mim, e relutei porque era 2 dias num feriadão de carnaval e eu já tinha comprado 3 fardão de Brahma para ir para o Caribe Gaúcho, né? Mariluz, tava tudo organizado. E ele veio com esse convite, eu achei interessante. Daí, 2 dias, até tentei falar se fosse no primeiro dia do feriadão, rapidinho até ia. Daí, na próxima eu vou, e relutei bastante. Daí, quando ele falou que tinha que pagar para ir, daí eu fiquei longe, eu não tinha grana na época, ganhava um salário baixo. Mas eu não sei o que ele falou, me convenceu. E eu fui. Peguei 3 folhas de cheque emprestado com a minha mãe na época. Lembra cheque? Aquilo que os antepassados usavam, né? Os antepassados, essa foi boa. E aí eu peguei e fui. E lá dentro eu enxerguei muita coisa que eu não enxergava sobre mim. A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas hoje, intelectualmente, elas acabam não enxergando os próprios defeitos, as próprias fraquezas, e tem a tendência que a gente chama de vitimizar, né? De culpar algo ou alguém por aquilo que está acontecendo na vida dela. Ponto cego. E aí, E aí eu peguei lá dentro e enxerguei. Eu saí de lá disposto a mudar o mundo mesmo, assim. Eu achei que, agora eu vou explodir, motivadaço. Em 2 meses, quem sabe, virou poeira 90% das decisões. Mas alguma coisa ficou. E ali foi o ganho. A consciência, que eu tinha um caminho para percorrer. E ali eu comecei a buscar. Seja com livro, seja com uma palestra. Na época não tinha muito recurso e nem muito acesso, como hoje tem internet, tem muita coisa pra gente acessar. Eu não tinha tanto e eu fui indo na minha jornada ali. Enfim, ali foi meu primeiro contato e ali eu comecei a entender o que eu tinha que mudar em mim, porque o primeiro pilar da inteligência emocional é eu reconhecer, né, os meus padrões de emoções e comportamento para daí sim começar a aprender a lidar com isso, né? Então aí foi o início da minha jornada, posso te falar assim, 2011, então fazem 14 anos que eu me desenvolvo, né? E depois, logicamente, além de me desenvolver, eu comecei a buscar também aprender para ajudar, né? Que foi onde daí entrou a missão. Uma coisa interessante, né, que tu tá trazendo, Ronei, através de uma resolução de uma dor tua, isso virou um remédio agora para outras pessoas também. Todos nós, né, temos as nossas dores, né? Alguns têm traumas maiores, eu costumo falar dentro dos treinamentos que a neurociência explica, né? O Ronei inventando isso, que os nossos padrões de comportamento, né, os nossos resultados, eles são fruto de algo que veio antes, que são nossos padrões de comportamento, padrões de escolha. E os nossos padrões de comportamento, padrões de escolha, eles são fruto de um padrão mental, que foi herdado de quê? De experiências que a gente viveu lá atrás, na nossa infância principalmente, né? A etapa dos 12 anos é a parte mais suscetível da mente de buscar padrões. Eu quero entender sobre mim, sobre o mundo, como funcionam as coisas, e eu vou buscando padrões.
Então, olhando para isso, eu percebo que a maioria das pessoas tem as suas batalhas. Alguns têm traumas mais evidentes. Nos meus treinamentos, a gente vê coisas assim que, né, a gente pensa, meu Deus, eu não tem problema nenhum, né, de olhar situações que várias pessoas passaram. Mas pessoas não têm coisas tão pesadas e, às vezes, por não ser tão pesado, ela não consegue nem identificar que aquilo ali tem um impacto na vida dela. E aí, eu vejo hoje as pessoas começando a buscar por isso, né? E eu tive que buscar primeiro por mim, né? Eu perdi meu pai com 3 anos e eu achava que não fazia falta. Nunca senti falta no Dia dos Pais, na escola ou algo assim, mas depois que eu entendi, estudei isso aqui, eu entendi o impacto que a ausência dele tinha também. Eu não tive uma figura masculina, nem pai, nem avô, nem irmão, nem tio, nada, só mulheres. E faz falta, tanto uma figura feminina quanto uma figura masculina, pai e mãe. E eu tive que aprender a lidar com isso. Mas a gente busca fugas, né? E uma das fugas que eu tinha era, por exemplo, eu era um cara na adolescência explosivo. Brigava muito, brigão. Eu era um cara que encontrou na bebida alcoólica uma válvula de fuga para lidar com a minha timidez. Eu era meio introspecto. Então, assim, para ir numa festa, para conversar com alguém diferente e tal, eu era muito tímido. Eu bebia rápido para fazer efeito. Nunca foi alcoólatra, mas qualquer socialização, eu buscava a bebida como uma fuga. Então, eu não entendia que aquilo era uma fuga, não entendia que aquilo ali era falta de gestão emocional, não entendia que eu tinha os meus traumas, minhas barreiras, e aí foi o jogo acontecendo. E ser refém das emoções prejudica todas as áreas da vida, né? Porque está presente em tudo, né? Quando a gente olha para questão emocional, por que uma pessoa não consegue emagrecer mesmo sabendo como é que funciona uma dieta? Eu sei que eu tenho que comer, eu sei que eu tenho que praticar exercício, por que eu não faço? Por que eu não consigo lidar com a minha esposa ou com o meu marido, né, numa relação, eu acabo explodindo? Eu acabo não conseguindo compreender o outro lado. Empatia é uma parte da inteligência emocional, então como é que eu não consigo me colocar na posição do outro? Relacionamento amoroso, na saúde, no trabalho. Por que eu não sei lidar com as pessoas? Porque eu não sei lidar com a pressão. Inteligência emocional está ali. Por que pessoas, mesmo sabendo que para construir riqueza eu tenho que gastar menos que ganha, acaba gastando mais do que ganha? Acaba virando o cartão de crédito, a pessoa ganha 5 mil por mês, o cartão de crédito tem 5 mil de limite, ela acha que ela ganha 10. Né? E acaba virando uma extensão da renda. Por quê? Emocional. Então as pessoas ainda não entendem de uma maneira generalista, né? Quem sabe uns 10% já tem a clareza disso, mas a inteligência emocional está em tudo. Está em qualquer área da vida, né? Qualquer área da vida. Relacionamento, filhos, pais, saúde, dinheiro, carreira, tudo isso está ligado à inteligência emocional. Tem coisas que pra gente que está vivendo o dia a dia parece tão óbvio. Sim. Mas para algumas pessoas não, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, parece boba. Não, o óbvio tem que ser dito. Né? Mas, assim, o que realmente significa inteligência emocional? E dentro dessa pergunta, tu já pega o gancho aí, por que isso é tão decisivo para quem empreende hoje nos negócios? Então, primeiro, o que realmente significa inteligência emocional? Para quem nunca estudou, para quem nunca leu sobre isso, só ouviu falar vagamente, porque às vezes as pessoas olham de fora e dizem, é mais um evento aí. Sim. Os caras vão lá, os caras choram, não sei o que acontece lá dentro, eles gritam, eles caminham sob fogo, eles brasa, né? Então, acredito que tem uma curiosidade lá fora, sim, né, pro empreendedor. Então vai lá, Ronei. Fala o óbvio que... Eu estudo muito duas vertentes assim, da inteligência emocional, que um é Augusto Cury, que é conhecido no mundo todo, fenomenal, que ele chama mais de gestão emocional, e Daniel Goleman, né, que é da inteligência emocional americano, best-seller, enfim. E pegando eles assim como uma parte lógica, tem 5 pilares da inteligência emocional, que é a autoconsciência, ou seja, eu perceber as minhas emoções e comportamentos, que é o primeiro pilar. Se eu não reconheço algo em mim, eu nunca vou... tu tá bebendo todo dia, cara, tu tá virando uma alcoólatra. Não, eu paro a hora que eu quiser. Reconheceu? Não reconheceu, então não vai nunca mudar. Então, enquanto eu não reconheço algo em mim, eu nunca mudo. Então, o primeiro passo, consciência. Segundo passo, aprender a lidar. Tem muita gente que fala assim, Ronei, eu sou procrastinador mesmo, eu sou meio agradador. Mas e aí? Beleza, eu reconheci, mas eu aprendi a lidar. As ferramentas para lidar com isso. Aí o terceiro passo, a automotivação, não depender sempre de estímulos externos. E o terceiro, o quarto e o quinto passo, que é perceber o outro, saber sentir a outra pessoa e aprender a lidar com as outras pessoas. Né? Então, esses 5 pilares da inteligência emocional. E por isso está presente em tudo. E quando eu aprendo, não é assim não sentir as emoções. Ontem eu fazendo uma mentoria, inclusive, para alguns alunos, uma pessoa perguntou assim, e como faço para mim não sentir essas emoções, essa raiva e tal? Eu disse, meu amigo, a emoção ela é necessária ser sentida.
Não é A uma máquina, raiva ela tu é tem emoção. importante. O medo ele é importante. Se eu não tenho medo, eu atravesso uma rodovia às 6 horas da tarde, só atropelado, sem olhar para os lados. Então o medo ele é importante. A tristeza, apesar de ser um recurso de, né, uma emoção de baixo recurso, mas é importante para nos mostrar que existe algo errado conosco. Então toda emoção ela é importante. O problema não é ela vir, o problema é ficar. Então é eu aprender a lidar com ela, ter recursos, e aí vai de várias ferramentas que a gente poderia ficar aqui algumas horas falando sobre isso, né? Então nós temos 5 passos básicos, né? Para quem tá em casa também, Sim. né, assistindo, papel e caneta, ó. Vamos lá, gente. Isso aqui não é conversa fiada, isso aqui é aula, é mentoria. Vai contratar ele pra fazer uma mentoria dessa. Ó, então é consciência, primeiro passo. Consciência. E corrija isso, eu anotei certo. O segundo, Aprender a lidar. aprender a lidar com as pessoas, com o ambiente, com as situações. Isso o primeiro 2 passos é eu comigo mesmo. É eu comigo mesmo, é o Isso. autoconhecimento. Isso. Os Tá. primeiros 3 passos, na verdade. Primeiros 3 passos. Automotivação. Automotivação. Eu vou confessar uma coisa. Por muito tempo eu tive muita dificuldade com isso. De se automotivar. De se automotivar. Isso aqui é um desafio, eu acho que não é só pra mim, né? Porque, cara, como é que o cara se automotiva? Tu tem que ter um objetivo. Tem que ter objetivo, tem que ter um porquê. O porquê? O porquê. Né? Eu costumo falar que tem 2 coisas, né? O ser humano é movido pela perspectiva de crescimento. Profissionalmente falando aqui, Sim. como empreendedor. Sim. Cara, eu não vou me sentir motivado se meu negócio não tem... Por mais, eu posso estar trabalhando sem tirar resultado nenhum, mas eu tenho uma perspectiva, eu me motivo. Né? Resultado, grana mesmo. Porque assim, propósito termina quando o dinheiro acaba. E aí, quando eu tenho uma perspectiva de plantar hoje para colher amanhã, beleza. Né? Eu me mantenho motivado. É só tu olhar para um colaborador, vamos olhar assim. Se o teu colaborador ele não tem perspectiva de crescimento, ele vai ter 2 movimentos. Ele vai sair dali porque ele tem ambição na vida dele. Ele vai sair. Quem sabe não saiu ainda porque ele está encontrando outro caminho melhor. Ou vai ser o pior ainda. Ele vai ficar, mas é aquela pessoa que fica acomodada. Ele não fica entregando o máximo quando ele não tem perspectiva. Ele entrega o mínimo. Vai atrapalhar o resultado da empresa. É pior ainda. Então, assim, uma parte da motivação vem da perspectiva de crescimento. E aí eu uso outros 2 gatilhos que toda pessoa tem que ter clareza sobre isso. Que é o meu porquê e o meu porquê. Né? O meu porquê e o meu porquê. Então, o porquê é o que vai me mover, é o combustível. Eu posso traçar metas, eu posso fazer o que for, eu posso querer alguma coisa. Se tu olhar assim, quando eu só crio uma regra para fazer alguma coisa na minha vida, por exemplo, vou emagrecer. Né? Eu tenho que emagrecer, então não posso comer doce. Então, não como doce, eu criei uma regra, só que na real eu queria comer o doce. Então, eu estou num movimento interno de autossofrimento, porque eu estou lutando para não fazer aquilo que eu queria fazer. E aí, todo sofrimento vai ter uma ruptura. A força de vontade acaba, é que nem uma bateria. É o músculo que acaba. Por exemplo, já é comprovado que em atletas tem 30% mais de força de vontade por toda a parte neurológica que é treinado com o exercício. Mas, de uma certa maneira, todos nós temos um músculo da força de vontade, que eu trato com uma bateria, a bateria vai acabar em algum momento. E quando acaba, o que faço? Eu como doce. E até mais ainda do que deveria. Então, enquanto eu ainda tenho força de vontade, eu fico assim, não, pelo amor de Deus, mãe, tira esse doce aqui que tu vai fazer essa sobremesa que eu adoro. Eu tô de dieta. Eu fico relutando, mas em algum momento eu vou romper. Ou seja, se eu vivo de regra, eu vivo no sofrimento, eu vou romper. Quando eu tenho um porquê, claro, um princípio de fazer as coisas, eu vou começar a construir um estilo de vida sobre aquilo ali e eu vou conseguir perpetuar. Como assim, Ronei? Conhece alguém que é vegano, vegetariano? Eu nunca vi. Eu já tive amigos assim, tem amigos assim que são veganos. Eu adoro um churrasco, não sei se você acha também, né? Bora! Pô, gaúcha, mas enfim, não vou entrar nesse assunto, né? Mas eu lembro que esse amigo, às vezes, tá no mercado, ele, janta hoje, tal, pega tal coisa pra mim. Ou seja, ele se organizava com a marmita dele e tal pra socializar com a gente, mas ele não comia carne. Eu nunca vi ele na churrasqueira assim, olhando, pelo amor de Deus, gente, tira essa picanha daqui. Eu nunca vi ele sofrendo por não poder comer a carne, que ele já tinha comido um dia na vida. Por quê? Porque ele tinha um princípio muito claro de por que ele não comia aquilo ali. O porquê tem que ser claro. O meu sogro tentou parar, ele fumou 40 anos. Ele tentou parar de fumar umas 7 vezes, assim, bem relatadas. De passar 10 dias sem fumar, 5 dias, 1 mês e meio sem fumar, 3 meses sem fumar, mas voltava. Tava na regra, no esforço. E aí o que acontece? Um dia ele teve um AVC, foi pra UTI, e aí depois saiu de lá, nunca mais fumou, faz 5 anos. Ou seja, o motivo pode ser até o mesmo. Ou seja, por que ele tentava parar de fumar? Porque ele queria. Ele tentava parar porque saúde. Só que por que ele parou de fumar? Saúde.
Só que o princípio estava muito mais enraizado. Ou seja, a dor estava latente. Então, tu vai olhar. Tem uma história que eu conto ninguém vai ouvir, né? Assim, é só nós três aqui, né? Vamos falar baixinho. Ela tá com fone ali, ela não vai ouvir nada. Eu tive um casal que eu conheci, acompanhei, que a menina era mais gordinha, bem gordinha. E ela tava já tentando parar de comer, fazer dieta, treino e tal. E tudo era chato pra ela, não conseguia perpetuar. E essa menina pegou, um dia ela descobriu que o marido tinha uma amante. E na conversa com a amante, ela pegou assim a conversa dele. E ele tava desmerecendo ela, ou seja, a esposa, por causa do corpo, da obesidade, e elogiando a amante. Aquilo foi uma facada para aquela menina. Ou seja, separou. E aí separou, adivinha? Ela já tinha tentado várias vezes assim, vou emagrecer, vou fazer dieta e nunca conseguia. A força de vontade acabava porque estava no sacrifício. Aí ela teve um porquê bem forte. Vou mostrar para esse abençoado o que ele falou. Que eu posso. Que loucura isso. É em 6 meses ou 7 meses, ela virou rato de academia, não falhava um dia, comendo tal, 45 quilos a menos. Que loucura. Só que ele tem um ponto. O porquê dela não era o porquê exato e o melhor a ser escolhido. Ela teve uma volta com ele ali, se entenderam, se perdoaram, estão muito bem até hoje, mas acabou o porquê, engordou de novo. Não é possível. Ou seja, enquanto o teu porquê ele não é claro e profundo, tu tem um porquê claro, tu vai. Mas se o porquê acaba, como no caso dela... Então, assim, o porquê ele é muito importante. E o porquê naqueles dias difíceis, pô, tu já teve, eu já tive, o Caleb já teve. Cara, hoje eu não tô indo por mim. Hoje eu tô indo pelos meus filhos. Hoje eu tô indo pela minha esposa, cara. Porque eu vou honrar eles, vou dar orgulho pra eles. Até arrepio falando isso. Porque quando a gente tem clareza de por quem a gente se move, é diferente. Mas aí entra um ponto bem importante, que a gente vive numa sociedade em que tudo é pra hoje, tudo é agora, e que dá muitos motivos para as pessoas vivenciar algo que às vezes não é o dela. Né? Então, quando a gente... minha percepção do que tu tá falando é a seguinte: se a pessoa não sabe, naquela linha, o que ela quer, para qualquer caminho vai servir. Né? Existe uma frase... Clareza, né? Clareza. Conhecer a si mesmo também passa por você saber aquilo e ter pelo menos um pouco de consciência do que você quer. A gente vive numa sociedade de muito ruído, né? Isso é importante, isso... Aqui tu atribui hoje muita gente não conseguir se automotivar porque ela não tem clareza do que ela quer. Essa linha do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu vou te dar, nessa linha da automotivação, eu sei que tu falou de trocar a direção toda hora e tudo mais. Ontem eu tava nessa mesma mentoria, durou 3h20, por isso tem tanta história essa mentoria, e tá vivo aqui. Uma menina, enfermeira, né, nova, 22 anos assim, enfermeira, eu acho que ela é chefe de já um grupo de enfermeiras ali, e tá tendo um resultado legal assim pro segmento dela. E ela falou assim: eu não aguento mais, eu não vou ficar mais um ano aqui, não é o que eu quero, eu só fiz para terminar realmente, não ser desistente, né, e entrei aqui para trabalhar, mas eu não quero isso. Eu quero outra coisa da minha vida. Eu disse: o que que é? Não, eu tô fazendo dropshipping. Era uma coisa um pouquinho parecida com isso, né, mas para ficar fácil de entender. E aí eu peguei e falei pra ela assim: tá, mas tu quer fazer isso e tal. Se tu estivesse ganhando triplo hoje como enfermeira, tu sairia igual? Sim, não quero. Deus, beleza. Então tá claro que ela realmente não quer aquilo. Só que ela está indo pro dropshipping não porque ela ama o dropshipping. Ela tá indo pro dropshipping porque ela só quer sair da enfermagem. Ou seja, eu não tenho que sair de um lugar só buscando outro como fuga. Eu tenho que sair de um lugar que eu já estou satisfeito buscando algo que faça sentido para mim, que eu goste do que eu faço. E aí tem gente que olha só o palco, né? Eu falo assim, muitas pessoas eu encontro nas minhas palestras em várias cidades, chego no palco: Ney, um dia eu vou fazer o que tu faz. Eu disse: meu amigo, aqui o palco, 1 hora, 2 horas aqui é o gostoso do jogo. O dia a dia, a estrada, a pauleira, tudo, o bastidor, como em qualquer profissão. Então as pessoas acabam comparando o bastidor dela com o palco dos outros. E aí entra um outro ponto, né? A rede social hoje, ela arrebenta com o emocional de muita gente, porque o nível de comparação é gigantesco, né? Porque eu sempre vejo o palco dos outros e eu tô vendo o meu bastidor. Então, pra mim, minha vida é horrível, minha vida é difícil, minha vida é terrível. E dos outros, olha só, todo mundo viaja, que família feliz, que negócio incrível, todo mundo faturando, só eu que não ganho dinheiro. E aí entra o outro lado, a diversidade de oportunidades que nunca existiu antes na nossa frente. Porque antes eu o quê? Eu seguia a profissão do meu pai. Eu seguia o meu tio que fazia alguma coisa, o meu vizinho que dava uma abordada da empresa dele, eu ia saindo do meu bairro, da minha família, eu ia, né, crescer nessa proporção. Hoje eu vejo alguém do outro lado do mundo fazendo uma coisa: olha o fulano, eu me inspiro em gente que eu nem conheço. E aí eu tenho uma diversidade de oportunidades na minha frente e eu fico na indecisão
né? Primeiro de não querer errar o caminho, né? Achando que eu não tenho mais tempo. Se eu com 20 anos errar o caminho, acho que eu não tenho mais tempo para voltar. E outra coisa é eu ficar sempre me comparando porque os outros estão tendo resultado e eu ainda não tenho. Parece que eu sempre estou atrasado. E aí, um último ponto da automotivação é justamente a era que a gente vive com tanto recurso de distração ou de prazer imediato à disposição que a gente tem. Como funciona isso na prática, na neurociência? Tá? Hoje a gente tem estímulos, por exemplo, Netflix, rede social o tempo todo. Tem gente que acorda nos primeiros 30 minutos e está olhando rede social. Né? Isso é comprovado cientificamente que aumenta em 30% os níveis de procrastinação ao longo do dia. Se tu olha na primeira hora do dia, redes sociais ou estímulos, né, de celular, por exemplo, porque libera dopamina. Hormônio, né, neurotransmissor responsável pelo prazer e pela motivação. E aí, vamos lá. Eu tenho celular, pornografia, que é muito presente e estimulado na sociedade hoje. E muita gente nem vê como destrutivo isso, até porque é normalizado pela sociedade. Netflix, rede social, pornografia, açúcar, bebida, cigarro, jogos, tigrinho, enfim. É muita coisa à disposição, como nunca se teve antes. Né? Então, quando tu olha para isso, o que acontece? A nossa mente, nós, seres humanos, nós não conseguimos mais lidar com o tédio. Então, tu olha, uma pessoa não consegue ficar numa fila parada sem puxar o celular do bolso, em vez de relacionar com alguém. Não consegue sentar na privada de casa sem o celular na mão. E aí, quando tu vai olhando isso, não sei lidar com o tédio, o que eu faço? Tédio. Às vezes eu tô ali fazendo um relatório, é um tédio. Pô, é chato, mas tem que ser feito, né? Só que aí, o que eu faço? Toda hora eu tô buscando o alívio no celular do meu lado. E aí a nossa mente funciona assim, é uma balança de prazer, quando dopamina, pico de prazer, e ela tenta compensar o equilíbrio com sofrimento. Ou seja, para equalizar. Ou seja, um pico fora do natural. Sexo eleva em 100% nossos níveis de dopamina. Cocaína eleva em 1000% nossos níveis de dopamina. Ou seja, qualquer estímulo extra natural, basal do nosso organismo vai lá e tenta compensar. Vocês têm filhos, né? Não, o Caleb ainda não tem, né? Tá treinando pra ter. Então, já o Leandro tem por nós todos aqui, né? Eu tenho alguns. Alguns, né? Então, com a mesma esposa, importante dizer, né? Sim, com a mesma esposa, né? Ele fez até um convênio com o cartório pra poder não gastar tanto. Vou falar agora pra quem tá em casa, né, Rony? Já todo mundo curioso, né? 5 filhos e 2 netos, que tá vindo netinho. Olha aí. Mais um netinho. E bota uma criança na frente da televisão, criança pequena, e com os desenhos de hoje hiperestimulados, e depois tenta tirar a criança da frente da TV. Depois de 1 hora. Fala assim, filho, vamos brincar de desenho, vamos brincar de correr na rua, assim. A criança fala, sim, papai. Não, né? Começa a gritar, chorar, birrenta. Por quê? Pico de prazer, proporcionalmente pico de sofrimento. Por que o crack, a pedra, droga, vicia tanto? Um hiperpico de prazer, como um êxtase, e um hiperpico de sofrimento, como uma depressão profunda que não tem saída. E por isso que a pessoa busca mais uma dose e vicia na primeira. E aí, inclusive, eu falei com um ex-usuário, né, de pedra, de crack, há 3 semanas atrás, falando justamente sobre isso. E aí o que acontece? Prazer, sofrimento. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, o nosso sistema ele vai entendendo que, temos que fazer alguma coisa além desse pico de prazer e sofrimento. Vamos dessensibilizar esse sistema. E eles vão desligando da tomada os receptores de dopamina. Ou seja, eu vou ficando menos sensível. Se eu fico menos sensível, o que acontece? Eu sinto menos prazer. Eu quero sentir menos prazer? Não. Então eu faço o quê? Aumento a dose. Aumento o meu vício. Aumento o meu consumo. Só que ao mesmo tempo é prazer e motivação. Se eu sinto menos prazer, mas eu também estou sentindo menos motivação. Ou seja, a inundação de prazer imediato que a gente coloca diariamente para dentro da nossa mente está fazendo você ficar mais desmotivado. A neurociência explica dessa forma. E o pior... pouco que é mais. Pior é as gerações atuais, né? Que loucura, a gente olha, cara. a geração que nasceu com iPhone, né, há 18 anos atrás. Pessoas com 18, com 20, com 16, com 22 anos, essa faixa aí, a geração nem quer trabalhar, nem quer estudar. E não é porque veio ruim de fábrica, é porque foi hiperestimulado desde o início. Agora, quando tu olha hoje uma criança com 3, 4, 5 anos que já tem o seu tablet, que já tem o seu telefone, que já passa o dia inteiro na televisão, tu imagina o que está destruindo a mente dessa criança. Daí tem TDAH, é autista, é não sei o quê. Claro que isso existe, mas muito disso pode ser suprido se eu tirar telas e se eu melhorar a conexão humana. Então, eu já vi demais isso. Né? Mas a gente não tá falando de criação de filho, né? Mas também todo empresário, né? Quase todo empresário tem um filho. E quando impacta na família, dói no bolso depois, né? Aí a coisa fica... E que momento esse empresário ele vai entender que está sendo dominado pelas emoções? Como isso
porque tu convive dentro da mentoria com vários empresários, tu sente isso no dia a dia, né? Tu consegue mensurar isso. Como perceber de uma maneira simples que ele tá conseguindo ter o domínio ou que ele tá sendo refém? O empresário toma muita decisão, né? Quando as decisões do empresário, elas continuam sendo focadas no crescimento, na construção, eu percebo que eu tô no domínio. Quando as decisões são focadas em fuga de dores, é que eu tô sendo refém de alguma coisa. Então, poxa, eu tenho uma estratégia para crescer, para construir, e eu tô, por mais que o pau tá quebrando, por mais que a pressão tá vindo, eu continuo, né, gerindo com esse foco, construção, crescimento. Quando eu começo a fazer coisas para fugir das dores, eu tô só tentando sanar alguma coisa. Então é uma forma mais simples possível para mostrar que a pessoa tá fugindo. E a mente humana é assim, né? Eu gosto muito de... A gente tava brincando aqui, né? Pô, vamos voltar a fazer podcast, né? Como é que é? Vamos lá, tranquiliza aí, respira. Brincadeira, né, gente? Mas um dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público, né? É um grande medo. Eu pergunto sempre nas palestras, eu brinco, quem tem medo de falar em público aqui? Daí, pelo menos assim, uns 40% levanta a mão, 30% levanta a mão. Daí eu disse, vou chamar então 2 para vir aqui no palco, já baixo duas mãos, ligeirinho, né? E daí... Prova real. Pra brincar, né? Mas o que acontece? O resultado eu evito falar em público, isso me trava na comunicação, e não é só público, um auditório cheio, né? Mas gravar um vídeo, falar para um grupo de liderados dentro da minha empresa, me expressar da forma correta, comunicação num todo. E de onde vem isso? Né? Eu vivi experiências. Por exemplo, quando a nossa... E aqui é o perceber as nossas emoções, que é o primeiro pilar ali. Quando eu vou falar em público, quando eu estou, na iminência de ter que falar em público, mente e corpo são um sistema único e estão interligados. Então percebe o seguinte, uma pessoa que tem medo de falar em público, e eu já tive muito medo a ponto de fugir de auditório, quando uma pessoa tem medo de falar em público, a mente começa a processar, é tipo aquela, me deu branco. Eu sabia tudo, mas deu branco. Por quê? O quê? Desliga o racional e só o emocional fica gritando. Então a pessoa começa o quê? Não, eu não devia ter vindo nessa palestra aqui, que esse cara vai me perguntar aqui, que eu vou falar, e onde é que ficou o banheiro? Eu sabia que não devia ter vindo. E começa uma briga interna, assim, acelerar os pensamentos. E além disso, além da mente, fisiologicamente o corpo manda sinais. Boca seca, coração acelera, a respiração fica curta, a mão começa a transpirar, mão começa a gelar, dá um piriri na barriga. Ou seja, é o nosso corpo, a nossa mente gritando, como se fosse assim, sai daí, não faz isso. Porque é um sistema de autoproteção que a nossa mente tem. Ou seja, a maioria das pessoas simplesmente, não fala em público, não gosta, fica relutando e fugindo. Não percebe a emoção que está sentindo. E aí o que acontece? De onde vem isso? Eu não nasci com medo de falar em público. Eu não nasci depressivo. Eu não nasci ansioso. Eu não nasci procrastinador. Eu aprendi a me comportar assim como uma estratégia. E por que essa estratégia? A gente fala de empresa agora. Numa empresa, quando tem um problema, o que a gente faz com o problema? Resolve, né? Resolve. Esse dia eu tava numa palestra e perguntei assim, o que faz quando tem um problema na empresa? Uma mulher gritou assim, empurra pra alguém. Empurra pra alguém, bota embaixo do tapete. Todo mundo deu risada, né? Mas enfim, resolve, né? De uma forma simplória, resolve o problema. Então resolvi o problema. O que a gente faz? O Leandro é especialistaço nisso, cria um processo para esse problema não acontecer nunca mais, que eu não quero sentir aquela dor, né? Ou seja, a partir de hoje a gente faz assim. Pronto. A nossa mente faz igualzinho. Eu tive um problema lá na infância. Eu tava na igreja e passei vergonha. Eu estava numa apresentação de teatro, fui humilhado. Eu estava contando uma piada no churrasco de família com 7 ou 10 familiares, começaram a rir da minha cara e me senti rejeitado. Ou seja, eu senti uma emoção muito ruim, pode ser uma vez só ou várias vezes acumuladas, e a minha mente criou um processo mental. Ou seja, nunca mais fale em público e não passe mais por isso. Pronto, estratégia validada, nunca mais fale em público. Pronto. E tu passa a vida inteira fugindo disso. Por que quando eu estou na iminência de falar em público, meu organismo dispara? Tá acionando. Opa, lembra o que aconteceu lá atrás? Lembra da nossa estratégia? Não fale em público. E é assim que funciona. Agora, desculpa te interromper um pouquinho, para você pegar um gancho aqui que tu trouxe, essa questão de uma decisão baseada no impulso, enfim, tomado pelas emoções e algo que deu errado, que gera uma frustração, que gera uma crença, que limita o crescimento. Ok. O empresário que faz o investimento, vamos imaginar um cenário aqui. Sim. O cara trabalhou 30 anos como empregado numa empresa. Sim. Ele foi demitido. Ele pega um valor e ele vai lá e investe nesse negócio. E esse negócio, dentro do índice do Sebrae aí, 45%, 50% não passa dos 3, 4, 5 anos. Vamos dizer que a empresa dele durou 2 anos. Tá. Gerou uma frustração. Ele gastou tudo que tinha, pegou toda a história de vida profissional dele, investiu, e ele teve uma frustração, ele quebrou.
Cara, isso aqui é um cenário terrível. Terrível. É de forte impacto emocional. Forte impacto emocional. Isso é uma realidade, isso acontece. Como sai disso, cara? Porque nós podemos estar falando para alguém que está exatamente passando esse momento agora. Sim. Como geralmente os nossos padrões mentais eles são construídos até os 12 anos de idade. Porque é o momento da vida que a gente está precisando aprender sobre nós mesmos, sobre o mundo, para se enquadrar, para se sentir amado, para pertencer, entre outras necessidades básicas. Só que, lógico, que a gente constrói ou reconstrói padrões mentais ao longo da vida também, como nessa situação, um momento de forte impacto emocional. Então, existem muitas ferramentas, né, lógicas, racionais para se fazer, para tu trazer clareza, trazer luz, perceber aquilo ali, ou de impacto emocional, porque se eu instalei dessa forma, muitas vezes eu só consigo reinstalar um novo padrão dessa forma. A gente não elimina uma crença limitante, a gente constrói uma nova crença que seja mais atrativa do que as que a gente... Ó, ficou bonito até aqui os foguetes, né, os fogos artificiais. Então, a gente vai reconstruindo, a gente não elimina uma crença, a gente constrói uma nova crença que seja mais atrativa para a nossa mente, uma nova trilha neural. Então, aqui chama ressignificar, né? Trazer um novo significado sobre a mesma situação. Primeira coisa é tu reconhecer que tu tem aquilo ali e tu querer mudar. E como é que tu... E como assim, fora as experiências de forte impacto emocional, que é um momento único, tu já cria uma nova trilha, como no dia a dia eu vou reforçar, né, uma mudança dessas? Conteúdos, ambientes e pessoas. Conteúdos, ambientes e pessoas. Assim que eu construí os meus padrões mentais. Foi modelando alguém, foi num lugar que eu estava, foi consumindo um tipo de conteúdo. Seja na televisão, no rádio, num livro, alguma coisa assim. Ou seja, pessoas, ambientes e conteúdos são que modelaram a nossa mente. E só esse tipo de conteúdo que pode remodelar os nossos padrões mentais. Ou seja... Se eu estou num ambiente, eu me frustrei, eu me ferrei, a minha família sofreu junto, e eu continuo naquele ambiente com as mesmas pessoas que estão sofrendo junto comigo, com outros fracassados no mundo empreendedor, que continuam falando assim, cara, é isso aí mesmo, é difícil, empreender não dá, que é o país, que é não sei o quê. Eu estou num ambiente e com pessoas que estão reforçando aquilo. E aí os meus filtros mentais, né, o neurônio, como é que te chama? Fala. Sara. Ele vai fazer eu só enxergar a gente fracassada, né? Ele vai só fazer eu enxergar isso, vai olhar na internet, que os conteúdos que eu tô consumindo é só desgraça. Ele vai entrar e vai comentar lá quando alguém fala assim, não, para empreender não é assim, não, que tu não sabe o que eu passei, não sei o que. Ele fica só reforçando aquilo. Ou seja, a nossa crença é a nossa verdade. E nós vamos tentar todo pano defender a nossa verdade. Porque é aquilo que eu acredito. Então, abrir mão de uma verdade é desafiador. E como eu faço isso? Um novo ambiente. Com novas pessoas. Poxa, daí eu venho aqui num treinamento do Leandro, repleto de empresários, buscando crescimento. Eu disse, cara, eu sou só mais um empresário. Aqui tem 20 empresários, mas teve 5 que já quebraram e estão construindo de novo. Pô, dá, cara, dá. E eu começo a enxergar, porque aquele ambiente me força a ter que acreditar. Eu não tenho como ir contra aquela verdade absoluta que está ali na minha frente. Então, eu começo a ir para um novo ambiente, conviver com novas pessoas, consumir um conteúdo de um treinamento, de um livro, de um podcast, e eu começo a consumir aquilo ali, aquela vai martelando, né? Entre o lado racional da mente, o lado emocional, tem uma coisa no meio chamada fator crítico. O fator crítico é um filtro da mente. É como se fosse porteiro. Ou seja, quando eu chego no porteiro, é assim, ó, só uma informação nova. Posso entrar? Só um pouquinho, vou consultar os arquivos da mente aqui. E daí, não, essa informação não entra aqui. Ou seja, ou eu vou fazer algo de forte impacto emocional para romper, que é o que a gente usa dentro dos treinamentos, ou numa casa da vida, que nem o meu sogro lá, o AVC que ele teve, foi impacto emocional profundo, ou eu vou martelando para enfraquecer cada vez através de pessoas, ambientes e conteúdos. E as ferramentas que a gente usa dentro do treinamento, que também fortalecem isso, são para trazer mais clareza e é mais uma vez assim, bater na cara. Ó, uma nova verdade. Ó, uma nova verdade. Ó, uma nova verdade. Vê como está abraçado uma coisa que não é uma verdade absoluta. Então, sim, o jogo é esse. Né? É ferramentas, ambientes e experiências de impacto emocional para quebrar isso. Show. Muito bom. Eu só vou traduzir para quem está em casa. Nós citamos aqui Sara, né? Aqui. Não, sim, nós falamos o Sara aqui, de repente está em casa. Sara é uma mulher, vai entrar no podcast junto, né? Boa. Mas só para quem está em casa, então, que não teve acesso a essa informação. Um sistema que o Ronei fala, sistema ativador reticular ascendente, né, Ronei? Exatamente. Fica aqui atrás da nuca. Todo ser humano tem. Né? É para ter, pelo menos, né? É para ter, pelo menos, né? Mas é um sistema que ativa o foco para aquilo que a gente quer. Então, a gente dá alguns exemplos básicos que tu falou ali.
casal que quer ter filho, né? Planeja um filho e tal. Só Agora mulher grávida, só vai ver mulher grávida. O cara quer comprar um carro vermelho da marca tal, mais bizarro pode ser. Só Ele vê vai, aquilo. vai ver aquele carro. Então, essa é a Sara, para quem não Um conhecia. exemplo disso é o shopping center, né? É. A pessoa vai no shopping center, dependendo do tipo de foco que ela tem, o shopping center serve para todo mundo. O casal vai pro ver... bem e pro mal, né? Exato. Pro bem e pro mal. Bom, esse é o ActiveCast, então aqui está acontecendo uma incrível aula sobre inteligência emocional para os empreendedores. Eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo para aquele empreendedor que tu sabe que precisa melhorar a sua inteligência emocional e anotar muita coisa que a gente está anotando aqui e pegando junto com o mestre aqui, Ronei Nipper. Vamos lá. Ronei, olha só. Eu não sei se eu escrevi segredo aqui. Não sei se tem um segredo, mas talvez um método, né? Mas qual o segredo ou qual o método para manter o equilíbrio emocional mesmo no meio de crise? Será que o empreendedor passa crise, Ronei? No meio de crises, metas e resultados incertos. São cenários Sim. que o empreendedor, de tempo em tempo, ele se encontra, né, Caleb? Exato. Né? Deve ter visto isso bastante já, né? Na caminhada. E aí às vezes a tomada de decisão se reflete justamente naquele momento de pressão. Tá sob pressão, toma algumas decisões que não deveriam ser tomadas em outros momentos que não tivesse sob pressão. Como gerir isso? Ó, a chave da inteligência emocional é tu se antecipar às emoções. Então, repete aí. a chave da inteligência emocional é você se antecipar às Muito emoções. Depois que a Boa. emoção vem, ela veio, Boa. ela tomou conta. Então a chave é tu te antecipar às emoções. Como eu lido em cenários de crise? Porque se eu deixar para escolher como eu vou lidar nesse momento, Esse se antecipar é estar pronto. estar pronto. Saber, o Flávio Augusto, né, usa uma frase muito famosa: trabalhe para o melhor, mas prepare-se para o pior. Boa. Então, assim, eu tenho que me preparar para o que pode dar errado. Eu tenho que me preparar quando um colaborador quer pedir as contas. E pode ser, quem sabe, o top colaborador, o meu melhor vendedor. Eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que preparar para uma mudança de cenário. Eu tenho que preparar para um concorrente que acha uma estratégia nova. Eu tenho que me preparar quando um funil de vendas meu que performa bem começa a não dar tão certo. Eu tenho que me preparar para isso. Me antecipar às emoções. Porque se na hora que a emoção tomar conta, desculpa a expressão aqui em francês, mas vai fazer cagada. Boa. Muito bom. Gostou dessa? Cara? Essa para termos decisões assertivas, precisamos nos antecipar. É semelhante ao mercado econômico, mercado de ações. Existe todo um estudo que precisa ser feito. Tem muitos cenários que a gente pode mostrar, né? E o mercado, assim, começou a subir. Vamos pegar aqui a criptomoeda em alta, né? O Bitcoin. Começou a subir o Bitcoin começou a subir. O pessoal, não, vou comprar, porque tá bombando, vai virar 1 milhão, vai não sei o quê, e começa a comprar. Só que aí quando eu comprei e começa a cair, em vez da pessoa racionalmente saber, não, eu comprei aqui, vou ter paciência e esperar o dia que tiver lucro para vender. Não, vou vender porque isso aqui vai... E isso não é só em criptomoeda, que quem sabe é uma coisa mais volátil, assim, não tão palpável, mas em ações de empresas. Comprei por 10, achando que ia para 15, caiu para 8, vou vender antes que vire 5. Tá, mas espera, a empresa vai fechar as portas? Não vai, então espera. Pode ser que leve 1 ano, mas por que eu vou aceitar o prejuízo? Emoção, né? A sensação de perca. Então as pessoas em muitos cenários, né, elas agem por impulso, porque elas não se anteciparam. Ou seja, vou comprar ações. Mas eu vou comprar as ações e eu sei que eu só vou vender quando eu tiver lucro. Vou botar uma ordem, quem sabe, ali de compra e de venda, quando chegar nesse cenário, porque aí eu tomei a decisão lógica, racional, ainda mais trazendo dinheiro de negócios, né? Tem tantas ferramentas que o Leandro apresenta nos treinamentos dele ali, que nas mentorias, que realmente a pessoa vai conseguir desenhar o cenário de como agir e por que agir antecipadamente. Porque depois que a emoção vem, o jogo aperta. Interessante isso aí. A gente tem um cenário, falando das crises, né? Que ela assim, a crise ela é muito relativa, ela é intrigante, na verdade, né? Sim. E ela, para mim, assim, Ronei, me corrija se eu estiver errado, mas ela tem tudo a ver com a inteligência emocional. Porque a gente começa a ver um prenúncio de que vai vir uma crise. Aí o cara já começa, segura aqui, segura ali, estanca aqui, já começa, alguns já mais no desespero já começa a demitir.
Sim. Eu não sei se é esse o preparo que tu está dizendo. Uhum. Porque algumas empresas, elas crescem na crise. Elas Sim. dobram o faturamento na crise. E é daí que sai aquela frase, né? Enquanto uns choram, outros... Vende lenço. E aí vai A muito... pandemia, Rony. É uma estratégia, nada mais é que eu me antecipar às emoções. Então, assim, qual a estratégia que eu vou adotar? Poxa, não é que assim eu tenho que antever uma pandemia daqui a 3 anos, entendeu? Não é isso. Mas, opa, está acontecendo assim. Vamos sentar aqui, no nosso time aqui, as cabeças da empresa, com uma mentoria junto, e vamos ver o cenário aqui e vamos desenhar uma estruturação. No pior cenário, cenário intermediário, melhor cenário, o que a gente pode fazer? Então, é desenhar uma estratégia, nada mais é que eu me antecipar a uma decisão. Vamos ver que, aconteceu, explodiu a bomba aqui, o que a gente faz? Assim. Então, o antecipar-se faz parte do jogo. Boa. Eu tenho uma aqui que é interessante. De que forma as emoções interferem, positiva ou negativamente, nas decisões estratégicas de um cenário? Eu estou recém na 5ª pergunta da Rony. Eu separei aqui umas 10, eu acho que vai dar tempo. Mas vamos lá, de que forma essas emoções, então as emoções, aqui tem um lado positivo e tem o lado negativo, né? Nas decisões estratégicas de um empresário, porque a estratégia ela pode estar dentro de um contexto de um crescimento exponencial na empresa, que é uma estratégia que deu certo. Tem que haver um controle das emoções em cima disso, de algo que deu certo. Sim. Né? Mas também tem que ter um controle emocional naquilo que deu errado, uma estratégia que deu errado. Né? Porque ela é uma inovação, é uma tentativa. Né? Essa capacidade de se adaptar no meio de algo que não deu muito certo. Como é que tu vê isso, Rony? As decisões, todas as decisões da nossa vida, no meio empresarial não, elas sempre vão ser impactadas pelo nosso lado emocional. Não tem como não. 95% do tempo a gente toma decisões e tem reações emocionais. Então isso faz parte do ser humano. Né? Não é um problema. Não isso. É um problema, faz parte do jogo. Então a gente tem que aprender a gerir isso, entender por que eu estou tomando essa decisão. Às vezes é uma decisão, qual é a consciência, aquela que eu falei. Qual é o ponto que tá, o norte dessa minha decisão aqui? É medo? É raiva? É pavor? Qual é o norte? Qual é a emoção que tá direcionando essa tomada de decisão? Então, assim, é se autoavaliar. Então, claro, vai acontecer uma coisa inesperada que não estava numa estratégia que a gente estava falando antes. Vai acontecer. E aí, a pandemia, ninguém esperava. Então, assim, por que eu faço agora? Então, assim, eu tô tomando essa decisão aqui. É por medo absoluto? Ou é um medo moderado? O medo é importante, né? Que a gente falou. Mas é um medo moderado, eu tô sendo um refém dele ou ele tá sendo só um conselheiro para mim? Então, eu consegui medir que emoção tá sendo o norte disso. Eu tô com raiva do meu sócio e vou fazer tal coisa. Tô com raiva do meu colaborador, tô fazendo tal coisa. Então, assim, eu tô sendo guiado pela raiva, pelo medo, né? Às vezes, eu tô com medo de demitir o meu melhor funcionário que mais performa. Então, assim, eu tô tomando decisão por medo, só que ele é o cara que tá contaminando todo o ambiente. Ele é bom no resultado, mas ele é péssimo no clima. E aí, o quanto vale a pena manter essa pessoa? Eu estou o quê? Estou guiado pelo medo. Eu não quero perder aquele faturamento. Então, é tu olhar pro lado racional e emocional do jogo e ter um equilíbrio. A chave, além da antecipação, é tu sempre buscar o equilíbrio nesses dois mundos. O equilíbrio. Aí tem um ponto, Caleb. Porque a gente já atendeu empresas onde... se construiu uma estratégia de expansão, de crescimento, deu certo. E a empresa dobrou o faturamento. Há pouco a gente estava vendo os números de uma empresa que a gente acompanha, com quase 40% a mais em 4 meses de trabalho, de faturamento. É muito. Eu estava hoje estamos gravando aqui sexta-feira, né? Eu estava quarta-feira. Um empresário que pela primeira vez sobrou 120 mil no caixa, pagando todas as coisas, inclusive imposto. Pagando tudo, sobrou 120 mil no caixa. E ele tava pensando em trocar de carro já. Nossa. Aí a pergunta que eu quero dizer, tá? Ele tá com um carro de mais ou menos uns 120 mil, talvez ele quer pegar um de 200 agora. Esse controle, pegando o gancho da palavra equilíbrio, esse controle, no cenário positivo e no cenário negativo, tem um que é mais difícil de lidar, o cara que deu certo, tá faturando milhões, o cara tá andando de Porsche já. Isso pode interferir, aquela ideia assim, eu deixei minhas raízes, perdi a minha essência, agora eu tô numa altivez, eu tô num orgulho, porque agora eu tenho poder.
O que é mais difícil? Lidar com esse crescimento exponencial, muitos cifrões, ou lidar com a escassez? Não, a falta de dinheiro quebra uma empresa, como crescer muito rápido também, né? Quebra uma empresa. Então, sem estrutura, né? Nós somos movidos pela fuga da dor ou pela busca do prazer. É o que move o ser humano. E aí, quando tu vai olhar, 90% é um número não exato, né? Mas 90% das pessoas ganham prêmios milionários na loteria, eles voltam a estacar zero em até 5 anos. Isso não quer dizer que o cara que gastou um prêmio milionário lá da Mega Sena, ele é burro. Ah, é burro, né? Ganhou 10 milhões, 20 milhões, é burro. Tá, só que se a gente diminuir essa escala, será que 90% é burro ou será que tem um padrão na sociedade onde as pessoas não sabem lidar com dinheiro, não sabem lidar com decisões? Elas são movidas por impulsos, são movidas por padrões que elas têm lá de trás. Ou seja, uma pessoa que se eu descer o padrão aqui, quantas pessoas tu conhece que já fizeram uma boa venda, ganharam uma comissão gordinha e falaram, não, vou investir, vou guardar agora e torrou tudo em um ano, em 6 meses, em 3 meses. Vendi um carro, não, só vou trocar de celular e vou guardar essa grana aqui. Torrou tudo. Ganhei um 13º, 14º, não, esse ano eu vou guardar. Torrou tudo. Ou seja, eu posso mudar a escala de dinheiro, não só um prêmio milionário. As pessoas se livram do dinheiro. Eu lembro que quando eu fiz uma transição profissional, uma época eu era representante, eu tinha uma renda acima de 100 mil reais por mês. E eu estava saindo daquilo lá para vir trabalhar com isso que eu trabalho hoje, treinamento de pessoas. E eu lembro que um colega, ele pegou, que também fazia uma renda até maior que a minha, do Rio de Janeiro. Ele me ligou assim, ô cara, o que tá fazendo? Tu é doido, tu vai largar a mão de tudo. Como é que tu vai pagar tuas contas? Eu disse, meu querido, eu guardei dinheiro, fiz meu pé de meio, investi dinheiro, tô tranquilo, cara. Eu tenho uma grana aqui por uns bons 4 anos aqui e não entrar nada, pra eu poder trabalhar tranquilo. E eu disse, tu não. Eu disse, não, cara, se não cair minha grana mês que vem eu tô lascado. Ou seja, não é sobre ganhar 10, 2, porque quem ganha 2 mil fala assim, eu só não tenho dinheiro guardado porque eu ganho pouco. E eu já fui esse cara, quando eu trabalhava na oficina eu falava, eu não tenho dinheiro guardado porque eu ganho pouco. Mas eu comecei a fazer mais de 100 mil e eu também fui o cara que jogava dinheiro fora. E sabe onde é que eu percebi? Primeiro pilar de novo, consciência. Um cara viu recebendo uma premiação lá de comissão que eu ganhei num período X de R$1 milhão de comissão. E o cara me perguntou, Rony, onde é que tu investe a grana? Consciência. Eu não tinha grana. Eu tinha torrado todo meu... Eu tinha um bom carro, portado e tal, só. Eu não tinha grana nenhuma. Tinha 10, 15 mil reais na conta. Nada pra quem fez 1 milhão em curto espaço de tempo. E ali me caiu a ficha, me tornei consciente e eu tenho que aprender a lidar. São padrões que eu não tenho. Por exemplo, um padrão merecimento. Não tem pessoas que são escassas que, mesmo tendo recurso financeiro, eles pegam e não se permitem usufruir, desfrutar. Sim. Porque fazer sobrar é um princípio de construir riqueza. Mas também eu usufruir também é riqueza. Porque senão eu sou refém do dinheiro. Se premiar, né? Se premiar. Então, assim, não vai a um bom restaurante, não compra uma roupa nova, não melhora o carro. Tem muita gente assim. Escassa a ponto de que... E aí, quem sabe, ou eu aprendi esse padrão lá atrás, vendo meu pai ser escasso, ou minha mãe, não usufruíam, guardavam até o último centavo, desligavam o ventilador no meio da noite para não gastar a luz. Uma linguagem popular, o mesquinho. O mesquinho, ou como é que é? O pão duro. O pão duro. Então, assim, aquela pessoa aprendeu aquele padrão, repetiu. Aquela pessoa, quem sabe, ela ouvia da mãe, com toda boa intenção. A mãe lá, vamos dar um exemplo aqui. A mãe faxineira levava a criança junto para fazer as faxinas. E a criança ia mexer em alguma coisa. Filho, tira a mão daí. Isso não é pra gente. A gente é pobre. E tudo que aos olhos daquela criança é coisa de rico, ele abomina, ele repudia, ele critica. Cara, isso é muito forte. E aí, então, eu não consigo me aproximar da riqueza porque aqui eu sou pobre. Ou eram criticados os ricos, então vê aquilo ali como ruim. Eu tive um aluno meu, cara, potencial, inteligente, toda a capacidade do mundo, e ele dava uma rampada na carreira e caía, dava uma rampada e caía. E ele foi no Supera, lá no nosso evento, perguntou, a esposa dele chegou pra mim no intervalo e falou assim, precisa ajudar meu marido, ele é bom e tal. Eu, meu Deus, encheu a bola dele. E eu falei, o cara é inteligente, um cara culto, um cara com postura, tudo. Sabe o que era a barreira do cara? Lembra das experiências que eu falei lá atrás? O pai dele aqui, no Vale dos Sinos, tinha uma matrizaria na década de 90 e atendia o ramo calçadista, que era uma potência aqui na época. E o pai dele ganhou muita grana. E o pai dele pegou e começou festas, bebedeiras, gandaia, amante e tal. Turbilhão dentro de casa, sumia finais de semana o pai dele. E aí, aquele rapaz, né, quando criança ainda, e o irmão dele, viveram tudo aquilo ali, sofreram muito, viram a mãe brigar com o pai, quebra-pau, se separaram e a mãe falava assim, ó, viu só, meu filho, o dinheiro subiu pra cabeça do teu pai. Teu pai só pensou em dinheiro. Olha o que o dinheiro fez com a nossa família. Aí demonizou o dinheiro. Adivinha que era o demônio? O dinheiro.
E esse cara, ele tinha potencial, ele queria racionalmente resultados melhores, tinha capacidades para isso, mas toda vez, que nem o medo de falar em público, acionava aquele gatilho. Ou vai ficar igualzinho teu pai, vai desonrar tua mãe, e o cara desligava o disjuntor. Assim como eu vi muitos vendedores que passaram pela minha mão. Pessoas que ganhavam 1.000, 2.000, 3.000 de salário, daqui a pouco cair na minha mão, começar a trabalhar comigo, performar 7, 8, 10, 12, 15 mil, e daqui a pouco puxar o freio de mão. O termostato daquele cara ia até ali. Então as pessoas, elas são niveladas mentalmente por isso. Quer ver no meio empresarial uma coisa que as pessoas fazem? Onde é que está a escassez? Empresário que só quer contratar o funcionário mais barato. Ele não quer contratar o melhor, ele quer o mais barato. Será que existe isso, cara? Nossa, muito, né? E aí tu pega um empresário, eu vou falar para ele, ó, tu é empresário, tu quer a tua empresa performando, tu quer a empresa dando certo, mas tu só quer contratar o mais barato. Tu quer pagar 1.000 e quer que o cara performe como alguém de 10.000. Não vai acontecer. Seja abundante, remunere bem, porque tu não vai conseguir ter um talento pagando uma miséria. A pessoa tem que ter perspectiva de crescimento, resultado, relacionamento e reconhecimento. E eu quero pegar o pior de todos e extrair o melhor dele. E aí, quando eu pego alguém aprendiz, até com vontade, eu não tenho paciência para treinar a pessoa. Eu não quero treinar ninguém e eu não quero pagar bem ninguém. Mas eu quero o melhor e quero que minha empresa cresça. Escassez pura. Isso conecta com a próxima pergunta nossa. Está relacionado justamente às decisões de um líder maduro e as decisões de um líder reativo. Conecta total. Na verdade, o líder e o chefe daí fica já, né? O líder e o chefe. Porque, na verdade, a liderança, tá, ela passa pela gestão emocional. Porque eu reconheço... Se eu não me desenvolvo como ser humano... Primeiro passo. Todos os resultados que eu tenho são fruto da pessoa que eu sou. Porque eu sou a única pessoa que pode construir os meus resultados. Mas ninguém faz isso por mim. Então, se eu sou essa pessoa e eu tenho esse nível de resultado, é porque as minhas capacidades, a minha mentalidade, os meus padrões de escolha, de comportamento, de relacionamento me fizeram chegar até aqui. Eu posso me esforçar um pouquinho mais, chegar um degrauzinho acima, mas eu não vou passar daquele teto ali, que é o meu limite pelas minhas capacidades de comportamento, de emoção, de mentalidade. Então, primeira coisa, o líder tem que se desenvolver, se tornar melhor para ir para o próximo nível. E na inteligência emocional é o quê? Eu aprender a lidar com os outros, aprender a perceber o outro, calibrar as pessoas, sentir o outro. A gente fala sobre perfil comportamental, né, Leandro? É tu entender perfis de pessoa diferente, porque quando eu evoluo como líder, eu entendo que eu sou um líder, né, mais dominante, eu sou um líder mais envolvente, eu sou um líder mais analítico, né, mais metódico. Então eu tenho vários perfis de liderança. Só que eu vou liderar como? Se eu não tenho inteligência emocional, eu lidero como eu acredito que eu gostaria de ser liderado. Só que aí, vamos lá, o Ronei é um analítico, por exemplo. E eu tô falando com alguém mais influente, alguém mais dominante. Para vocês, desculpa a palavra, vai ser um saco ser liderado por mim. E uma das características de pessoas de sucesso é a flexibilidade nos relacionamentos. Não é que eu vou usar o meu padrão comportamental como uma muleta. Eu tenho que usar meu padrão comportamental como uma percepção de que eu tenho que me adaptar, né, calibrar o outro, sentir, perceber, esse cara é desse perfil, esse cara é desse perfil. E eu vou me adaptar para falar a língua de todo mundo. Não adianta eu querer ir para a China falar português. Posso até achar um outro que fala, mas a maioria não vai falar. E eu não vou conseguir me comunicar direito. E com o comportamento é a mesma coisa. Então tu vai pegar alguém muito dominante e tal, que é ação, resultado e tal, e aí pega uma pessoa mais lenta. Meu Deus. Pega um líder que tem uma pessoa mais lenta no time. Esse líder dominante, ele vai ficar possuído. Essa lerdeza não faz nada, não sei o quê. Aquela pessoa pode ser boa, mas quem sabe tá no lugar errado. Tá recebendo o direcionamento errado. Então o líder ele tem que aprender a se desenvolver. Primeiro se conhecer e depois aprender a lidar com as pessoas à sua volta. E aí entra de novo a menção do Flávio Augusto aqui, que o cara é fenomenal. Vendas, né? Tipo, muita gente lidera times de venda, equipe de venda. Vendas é o quê? Fome, né? Ambição, e não tem vendedor sem ambição, não é vendedor, né? É tirador de pedido. Então, fome. Segundo lugar, técnica, ou seja, quebrar objeções e tudo mais. E terceiro que ele fala, gestão emocional. Cara, emocional. Então, assim, é os 3 pilares para as vendas. Então, eu tenho que... E um líder de vendas tem que desenvolver gestão emocional. Porque, poxa, cara, venda, então nem se fala. Né? Bater meta, lidar com objeção. Não, toda hora. Então, assim, como eu vou lidar com isso aí? Eu lido com as minhas coisas pessoais, com os meus desafios pessoais, com os desafios da minha equipe, com os desafios da empresa. Eu estou lidando tudo isso aqui. Eu vou o quê? Ser emocional? Então eu tenho que estar organizado emocionalmente. E aí entra até uma dica.
que para mim sempre fez muito sentido. Ter um ritual matinal. Não é o Milagre da Manhã, aquele livro lá, para acordar às 5 horas da manhã, fui dormir meia-noite e meia, acordei às 5, tô um trapo no outro dia, né? Mas é ter o teu ritual matinal. É tu dormir com qualidade e tu acordar de manhã, né? Fazer um ritual. Poxa, quando eu pego isso aqui na primeira hora do dia, eu começo... Né? Primeiro lugar, né? Toca o alarme, soneca, soneca, soneca. Que mensagem eu mando para cá? Já estou perdendo para mim mesmo. Já estou perdendo para mim mesmo. Procrastinando. Então, ou seja, já comecei mandando algum nível de informação. Tudo que acontece gera algum estímulo mental. Então, soneca, soneca, soneca. Às vezes daí pega o celular e já começa o quê? Na cama. Rolar o Instagram. Rolar Instagram na cama. E aí, dopamina, dopamina, dopamina. Então, assim, a primeira coisa é um ritual matinal de qualidade. Se tu acredita em Deus, é tu fazer tua oração, é tu fazer tua meditação, tua leitura bíblica, é tu tomar um café da manhã digno, não comer qualquer porcaria de qualquer jeito, correndo, sair comendo, é tomar um café da manhã com a família, se possível, né, praticar algum tipo de exercício, alguma coisa que te faça bem, tu fazer uma leitura de um livro, ou seja, os primeiros 30, 40 minutos do dia ser um ritual que se repete diariamente, porque a primeira hora do dia é comprovado que ela dita o ritmo do teu dia. Interessante. Então isso faz toda a diferença. E a maioria das pessoas só acorda e deixa acontecer. Né? Daí poder entrar em gestão de tempo, prioridades, gestão de agenda, a gente pode ir longe também. Mas o ponto é, assim, para ser objetivo, constrói um ritual matinal. Agora, essa questão que o Caleb trouxe da liderança, né? Cara, o líder hoje a gente sabe da responsabilidade que ele tem dentro de uma empresa, né? Sim. A gestão de pessoas é um desafio. Adotar posicionamento e mentalidade de liderança, ele está sempre na pressão, ele precisa entregar um resultado. E eu falo sinceramente, acho que o Caleb vai concordar comigo, inclusive o Ronei, existe uma crise hoje, em linhas gerais, assim, na liderança sobre inteligência emocional. Nossa. A gente já viu algumas cenas assim muito, muito desafiadoras com relação a isso. Eu vou contar uma experiência minha. Claro, tá? vai, conta. Eu gosto de história. Eu vou contar uma experiência minha. A gente foi chamado para fazer um trabalho numa empresa, era uma indústria aqui da região, uma indústria grande. E nos primeiros 3 meses nós percebemos alguma avaria no caixa da empresa, né? Uhum. Não batia algumas coisas. Aí eu fui até onde a minha competência técnica me ajudava. Eu percebi que o furo era mais embaixo. Fui ao CEO da empresa e disse, cara, nós precisamos fazer uma auditoria financeira aqui. Tu concorda? Tu tá pronto? Vamos lá, vamos fazer. Resumo da ópera, né? Havia um desvio grande de dinheiro na empresa. Nossa. E aí, fazendo todo o destrinchamento disso, a gente chegou em um líder na empresa, né? E foi a experiência mais horrível que eu tive na minha vida, né? Porque o cara me pegou pelo colarinho. É mesmo? Caraca. Espero que ele não esteja ouvindo, né? Mas se está ouvindo, se converta. O cara me pegou pelo colarinho, ele não quis sentar para conversar com a gente estava entre 3 consultores mais o auditor. E quando a gente chamou ele para a sala, o CEO da empresa não quis participar. E ele disse, vocês têm toda a autonomia para mostrar para ele. Então a gente começou a ver como é que é a palavra? Incompatibilidade. Como é que é? Incompatibilidade. Incompatibilidade com o que ele tinha, com o que ele estava adquirindo na vida pessoal, com o que ele ganhava. Né? E aí, enfim. E quando a gente chamou ele para conversar, então eu vi uma ausência de maturidade. Primeiro, mau caratismo, né? Sim. Descarado. Caráter. Né? Mas o cara sempre teve a oportunidade de entrar pelo caminho da humildade. Né? E a ferida maior é porque esse cara era muito amigo desse CEO da empresa. Por isso que tinha essa liberdade, né? Muito amigo, muito amigo. Então foi um choque grande. E aí eu vi um líder na minha frente totalmente desequilibrado, cara. E ele me pegou pelo colarinho, empurrou na parede e disse, tá, tu vai me bater, cara. Não é possível. Não vai mudar o que aconteceu. Não vai mudar o que aconteceu, entendeu? E então, assim, esse foi assim, escrachado, né? Mas a gente vê ações menores em proporção, em risco pra gente, pelo menos. Sim. Né? Mas a gente vê assim, uma falta de inteligência emocional, sabe? Lidar com a pressão, lidar com o alcance das metas, com a meta não batida,
lidar com um funcionário explosivo que não tem inteligência emocional. E aí nós vamos falar do líder que está numa posição que ele precisa ter isso. Então, essa semana, revendo aqui o nosso momento, Ronei, eu percebi uma lacuna muito grande, uma dor muito grande nas empresas com relação a isso, sabe? De trabalhar a inteligência emocional com os líderes, desenvolver para maturar eles nisso. Sim. Para saber lidar com essas situações adversas da empresa, né? E a gente vê uma dificuldade muito grande com isso. Então, se você é líder, cuida de 1, 2, 3, 4 pessoas, né? Se tem uma área, você pode fazer treinamento técnico, pode desenvolver competência técnica na área que tu atua como líder, pode fazer imersões de outra competência, mas se tu fizer tudo e não tiver inteligência emocional, vai faltar uma perna nessa gestão aí. O Goleman fala, né? 87% dos nossos resultados são pessoas que não têm sucesso. 13% é por falta de inteligência intelectual, conhecimento, parte cognitiva, não é por racional. falta de ferramenta técnica. Não, 13% até falha por isso. Mas 87% é por causa de falta de gestão emocional. Como é que tu vê isso, Caleb? Isso impacta totalmente no relacionamento com a equipe. Porque imagina a liderança tendo esse descontrole, despreparo emocional, não buscando conhecer a si mesmo, o impacto que isso vai trazer para as decisões do empresário com aqueles que ele lidera e, claro, sua família primeiramente, mas depois com aqueles que ele lidera, o impacto que isso vai trazer. Eu fiz semana passada, eu fiz o mapeamento do código comportamental do DISC, né, com um rapaz que eu faço mentoria, e ele tem um cargo de liderança dentro de uma empresa. Lidera ali em torno de 20 pessoas dentro de uma indústria. E ele tinha recém feito a ascensão dentro da empresa. E aí eu fiz a análise comportamental dele, e eu perguntei para ele, é um cara calmo, sensato, mais metódico, planejador, e eu olhei que ele estava num nível altíssimo, né, focado em resultado. E eu disse, cara, tu tá no estresse? E a mulher dele tava junto? Ela disse, sim, ela respondeu antes que ele. Tá. Eu disse, por quê? Autocobrança. E qual era a autocobrança? Não era por causa da qualidade que ele tinha, até por isso que ele foi promovido. Mas é porque o líder, que não era líder, que era um chefe, era autoritário, gritava, não sabia fazer uma cobrança. E aí entra o que o Leandro passou, a situação ali de UFC que ele passou lá. Espero nunca mais viver isso na minha vida. E aí... UFC empresarial. UFC empresarial. Nós temos, né, a parte racional do nosso cérebro, tem o cérebro límbico, né, que é o emocional, e tem o reptiliano, né, que é a parte mais primitiva, ali, mais instintiva de sobrevivência. E ali a gente tem 3 comandos base: lutar, fugir e congelar. Então esse cara, o instinto base dele é lutar. Interessante. E lutar o quê? Um diálogo de casais. Imagina, veio uma coisa inesperada, emoção entrou em cena, o racional desliga, porque a gente tem 5 vezes mais nervos de comunicação indo do emocional para o racional do que voltando. Ou seja, imagina, tem 5 rodovias para ir para Porto Alegre, mas só tem uma para voltar. Ou seja, a comunicação vai e demora para voltar. Então o emocional fala assim, ó, desliga isso aí, já que está demorando para vir, e vamos resolver nós aqui. E aí o emocional vai lá e resolve como? Lutar, fugir ou congelar numa cena dessa. Um casal começou a quebrar o pau. O que é isso aqui no teu celular? Pum, o emocional já tomou conta. Né? Uma traição, por exemplo. E aí o que acontece? Alguém vai bater boca. Não, que não sei o que tá mexendo no meu celular. Discutindo. É lutar. Alguns vão congelar. Não sabem como reagir. Quem sabe muitos de nós já congelamos, né? Aquela coisa assim, a pessoa falou tal coisa pra mim, depois de 2 horas, eu devia ter dito tal coisa. Mas na hora eu congelei. Não sabia como reagir. E aí tem o outro lado, né? Que é o fugir. Não, o que tu tá olhando minhas coisas? Ok, sai da sala, por exemplo, no casal. Então lutar, fugir, congelar são padrões. Como resolver, Ronei? Se antecipando as emoções. E como eu faço isso? Treinando. Cara, como treina? Tá? Dá para treinar a emoção? Dá para treinar a emoção. Hoje, por exemplo, um dos meus eventos, que é para liderança que eu tenho, que é um evento de 3 dias, que ele é um evento, não é grande como Supera, 800, 500 pessoas, é um evento para 60, 70 pessoas. Lá eu treino liderança, comunicação, liderança, só que eu não tenho nenhum conteúdo técnico lá dentro. É tudo prática. Ou seja, gestão emocional. Eu falo nisso, ó, isso aqui é um paralelo com a vida. Então aqui como tu vai reagir às situações que tu vai ser exposto é como tu reage lá fora, só que aqui vai ao extremo e a gente vai ver muito evidenciado os teus padrões de comportamento e a gente vai ter que aprender a lidar aqui dentro. E aí, cara, o resultado é extraordinário, só que é treino. Eu quero ser um bom lutador, treino.
Olha Ayrton Senna, por que ele era o melhor da chuva? Porque ele treinou desde o kart na chuva, porque um dia deu errado, ou seja, ele não sabia, foi treinando. Quando chegou lá, cara, ele era fora da curva, porque ele treinou muito. Atletas que treinam, um atleta, deixa eu ver um tenista falando, eles não treinam só o saque, eles treinam justamente as jogadas inesperadas. Quando eu tô na frente da rede e tomo uma por cobertura, eles treinam essas jogadas que fogem do padrão. Ou seja, eles se antecipam às emoções. Então o jogo é treinar. Emoção é treinável. E a gente vê o isso... sucesso é treinável, na verdade. E a gente vê isso na história da evolução humana, né? Aquelas tribos que sobreviveram, aquelas civilizações que conseguiram prosperar. Havia um treinamento, um arcabouço de conhecimento que eles dominavam e conseguiam se sobrepor suas emoções, né? Numa guerra, numa luta. E eu acho muito interessante porque o que nós vivemos hoje é uma falta de conhecimento em que as pessoas estão tão envoltas com o dia a dia que elas não buscam conhecer-se a si mesmo para então desenvolver essas habilidades, e isso se reflete no dia a dia nosso, se reflete nos nossos 100%. negócios. O ser humano, por natureza, ele não quer se sentir culpado. Então, para evitar esse sentimento de culpa, eu fujo isso, eu culpo alguém ou alguma situação. Bem simples falando, a partir de hoje eu vou todo dia treinar na academia, 5 vezes por semana. E aí, amanhã de noite, poxa, pizza, joguinho, qualquer coisinha assim que tu... aquele dia que tu já vai fraquejar. Só que daí tu não chega em casa e fala assim, hoje não vou. Essa é a fuga. Hoje eu não vou. Daí o que eu faço? Eu chego em casa e falo assim, hoje eu não vou treinar porque tá chovendo, porque tá quente, porque tá frio, porque não sei o quê. Então tu pega uma desculpa pra quê? Por que serve essa desculpa? Se é pra mim mesmo. Para tentar diminuir a minha sensação de culpa. Então eu pego uma dessas desculpas para amenizar a sensação de culpa que eu tenho. O ser humano não quer se sentir culpado. Então ele busca válvulas de escape. Por isso que ele culpa alguém ou encontra uma desculpa, dá uma justificativa para diminuir a sensação de culpa. Então aí entra a autorresponsabilidade que se fala, né? Eu ser responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida. Não culpar o outro ou criar subterfúgios para justificar o que eu estou fazendo ou não estou fazendo, né? O que seria um caminho mais prático para um dono agora que tá assistindo aqui, um dono de empresa? O cara tem uma empresa, ele está com a gente aqui assistindo, vendo todo o conteúdo, e ele está pensando assim, cara, eu preciso trazer isso aqui para minha empresa, eu preciso trabalhar meus colaboradores. O que seria um caminho prático para fazer isso, Ronei? Se ele fosse fazer, imaginar. Me liga, vai no meu treinamento. Não. Boa! O Sara tá ativado, rapaz. É o mais prático. É o caminho mais prático, né? Então tu mentora ele, daí depois vai junto lá na empresa. Mas assim, na prática, não tem como eu ensinar algo que eu não sei. Né? Então assim, o primeiro passo, por exemplo, eu falei para vocês no início aqui, meu primeiro contato com inteligência emocional foi lá em 2011, quando o cara me convidou lá na oficina para me participar de um evento. Ou seja, primeira coisa, eu busquei me desenvolver, eu fui me desenvolvendo. E aí quando teus resultados começam a acontecer, como qualquer coisa na vida, as pessoas começam a perguntar, o que tu fez? Como é que tu parou de fumar? Esse é um preço que tem que pagar, Rony. Claro, nem todos estão dispostos. Não adianta, como é que eu vou Tu falou mostrar? do palco antes, né? O cara vê o palco, mas ele não vê o bastidor. Não tem como eu mostrar um caminho que eu não sei, né? Tipo assim, e aí eu vou lá e passo pelo meu processo de aprendizado. Daí o que aconteceu? Pra mim, as pessoas começaram, Ronei, como é que tu fez isso? Cara, eu li esse livro me ajudou com tal coisa. Ronei, como é que tu resolveu essa tal questão? Cara, eu fui num curso lá em São Paulo. Ou seja, eu comecei a falar algo que eu tinha feito para as pessoas. Só que daqui a pouco eu comecei a pegar tanto domínio e treinar algumas pessoas, eu disse, cara, eu posso fazer isso aqui numa escala um pouco melhor. Foi quando eu fiz a minha transição profissional. Então, não tem outro caminho a não ser primeiro me desenvolver para depois eu desenvolver outras pessoas. Né? É o caminho óbvio na vida. Tu és o mentor de empresários. Cara, tu teve que passar isso na prática. Tu teve que gerir alguns negócios antes de tu poder ensinar alguém a gerir. Não, senão tu vira o coach de internet, né? Guru de internet. Né? Só fica dando dica que tu leu num livro. Nós vendemos a nossa hamburgueria para cuidar só dos empresários. Exatamente. Eu vivi a minha transformação. Eu criei. Tanto é que dentro dos meus treinamentos eu acabo recebendo muitos depoimentos. As pessoas se conectam com a minha história. Porque eu vou contando as lacunas da minha história onde eu me lapidei. Cara, quando eu perdi meu pai... Né, quando eu passei por situações traumáticas, quando eu passei por isso, por aquilo e tal. Então eu falo de cada etapa da minha vida usando eu como referência. Eu me coloco na vulnerabilidade, falo assim, eu fui assim, eu não sou um ser humano perfeito, eu passei por isso, e ainda não sou. Todo o meu processo de evolução, só que eu comecei, quem sabe, alguns anos atrás, e todo ano que tu me vê, tu vai ver uma versão melhor. Esse que é o jogo. Só que tem empresário que o quê?
Se eu quero ser médico, eu estudo medicina. Se eu quero ser engenheiro, eu estudo engenharia. Se eu quero melhorar meu relacionamento conjugal, o que eu faço? Sigo minha intuição. Se eu quero lidar com meu dinheiro, sigo minha intuição. Então, assim, eu fiz assim até hoje, né? Então, assim, vou seguir minha intuição e continuar fazendo. Gente, tem que aprender, tem que se desenvolver, tem que estudar daquilo que tu precisa. Como é que eu vou ser um gestor financeiro melhor? Ou eu trago alguém que é bom nisso, ou eu estudo sobre aquilo. Quer encurtar tempo, traz alguém. Como é que eu faço para gerir melhor a minha empresa, construir processo? Eu posso procurar na internet, pesquisar, estudar, fazer um curso, ou eu posso contratar um Leandro da vida. Ô, Leandro, vem aqui, senta comigo. Semana a gente se encontrou dentro de uma empresa por acaso. Quando o Leandro foi embora, eu estava falando com o dono da empresa lá, com o diretor da empresa. O Leandro foi embora, se encontrou, e o cara falou assim, cara, eu tô desenhando os processos aqui, mas eu não tenho tempo. Cara, é muito trabalho, eu trouxe o Leandro aqui para me ajudar, pronto. Eu encurto o tempo. Só que a maioria das pessoas quer o quê? Não quer nem passar, não quer nem se desenvolver e nem trazer alguém para ajudar a fazer isso. Ou seja, respondendo a tua pergunta, ou eu me desenvolvo, me capacito, gero resultado em mim, na minha vida, para daí eu ter as ferramentas para poder aplicar no meu time, ou eu contrato alguém para fazer isso. Que eu comecei brincando, mas é mais pra verdade. Né? Vai num treinamento, não fui com a cara desse cara aí do Ronei, cara, busque outro mentor ou treinador, alguém que você se identifique, mas busque se desenvolver e busque treinar o seu time, porque isso faz toda a diferença. Né? Perfeito. Nós estamos indo para 8ª questão, quero deixar o Caleb fazer essa pergunta, mas antes disso eu quero só voltar uma coisa aqui que está aqui na minha cabeça. Agora tu fez eu lembrar isso de novo. Tu falou antes sobre o cara que ganhou o 10º, consome tudo, pegou as férias, consome tudo, pegou um dinheirinho lá, sobrou no caixa, consome tudo. Eu não lembro de quem eu ouvi, eu lembro que foi num corte no Instagram. Eu quero te trazer isso, ver se faz sentido. A frase que nós ouvimos desde pequeno, eu não sei se tu, mas eu ouvi muito isso, né? Come tudo que está no prato. Não deixa nada que está no prato. Isso é uma coisa que minha mãe sempre dizia, não pode deixar, e eu repliquei isso muito. Depois que eu vi esse corte, eu reduzi um pouco, eu tirei o pé do fundo. E esse cara dizia assim, eu não lembro quem era, ele dizia assim, falou sobre os padrões, né? Que eles vão sendo construídos lá na infância. Sim. Que o nosso cérebro ele recebe essas informações. Então, a informação de consome tudo, não deixa nada no prato, pode influenciar também nos comportamentos depois de adulto com relação ao dinheiro. O tema ali no corte era dinheiro. Era o reflexo no dinheiro. Por que as pessoas ganham e aí parece um saquetel furado, né? Entra por cima e sai por baixo, vai embora. Sim. E isso começa lá na infância. Ele trazendo essa explicação técnica, né? Enfim, científica, de que são ações como essa que os nossos pais, na ignorância deles, né? Ignorância, gente, não é chamar de burro, não é ofensa, é ausência de algum tipo de conhecimento. Pronto. Então, na ignorância deles, come tudo que está no prato. Come tudo que está no prato. E o cara cresce ouvindo isso, come tudo que está no prato. Quando vai para a esfera do dinheiro, consome tudo que tem. O cara olha na conta, consome tudo. O cara tá na carteira, consome tudo. Porque a informação que eu tenho é que eu não posso deixar nada aqui guardado. Faz sentido isso, Ronei? Faz. A gente não pode definir que como única razão. Se eu ouvir esta frase, é por isso que eu gasto dinheiro. Né? Porque as nossas experiências que constroem o nosso padrão. Mas tem um detalhe aí. Não é a experiência em si, mas o significado que eu dou para esta experiência que faz toda a diferença. Então, vocês dois poderiam ser irmãos gêmeos e ter visto os pais de vocês quebrando o pau na frente um do outro. E um ter tomado partido do pai e outro partido da mãe. Porque o significado que cada um deu foi diferente para a mesma situação. Boa. Eu tive o Pedro, meu filho, há uns 2 anos atrás. Eu estava em Balneário Camboriú entregando uma edição do Supera. Quando acabou o evento, eu levei minha mãe e minha sogra junto, né, para ficar com ele no final de semana enquanto a gente fazia o evento. Tava eu, minha mãe, minha sogra, a Fernanda, e o primo da Fernanda, que é o fotógrafo do evento, que iria voltar com todo mundo junto. Eu ia ficar em Santa Catarina fazendo mais alguns eventos na semana. Sim. E aí nós estávamos no estacionamento do hotel, se despedindo, carregando o carro e tal. E daí o Pedro, meu filho, como criança hoje em dia, falou uma coisa assim, inteligente demais para 3 anos de idade. Né? As crianças nos surpreendem muito, né? E aí todo mundo assim riu de surpreso com aquilo que ele tinha falado. E na hora eu percebi que o Pedro se virou de lado para a roda que a gente tava e baixou a cabeça. Na hora eu percebi que o significado não foi bom. Eu me abaixei. Filho, o que houve? Tu ficou chateado com alguma coisa? E ele ficou quieto. Deus, tu ficou chateado porque riram de ti? E ele me olhou de lado e fez assim, ó.
Eu disse, deixa o pai te falar uma coisa, olha aqui pra mim. Ninguém riu de ti. As pessoas riram porque ficaram surpresas, porque o que tu disse foi muito inteligente, filho. E ele... Ou seja, ressignifiquei na hora. Mas aquilo ali foi o quê? Ninguém riu dele mesmo. Riram de surpresa. Só que o significado é o que importa. Não importa o que acontece, importa o significado que eu dou para aquilo que acontece. Então tem gente que fala, eu apanhei muito quando era criança e tô aqui vivo. Cara, pode ser que para ti o significado foi bom. Isso moldou meu caráter. Por isso eu sou quem eu sou. Ó, essa geração de hoje não apanha e por isso que tá assim desse jeito. Só que pode ser que tu passou por isso, apanhou um monte, e hoje moldou teu caráter e tu acredita nisso e realmente moldou. Pode ser que ele apanhou 2, 3 vezes e carrega traumas disso. Eu tive uma aluna minha, cara, do Supera, que ela com 7 anos de idade morava no interior do Rio Grande do Sul, os pais trabalhavam na roça, agricultores, e um dia de manhã ela acordou e saiu, né, da casa, os pais já estavam na roça trabalhando desde cedo, o pai num canto, a mãe no outro canto, na roça trabalhando, ela foi até a mãe era alcoólatra. E aí ele foi até a mãe, não sei o que aconteceu, menino de 7 anos, brigou com a mãe, e a mãe alcoolizada já naquele horário do dia, de manhã cedo, pegou o quê? Uma enxada e começou a bater na menina. A menina gritou, tava sangrando, o pai salvou ela aos 45 segundos do tempo. Levou ela pra UTI, ficou na UTI, a menina alguns dias, e aí quando se recuperou, o pai ficou com medo de trazer de volta pra casa, aconteceu o pior, e aí ele pegou e botou ela no internato, 17 anos sem ver a mãe. Agora eu te pergunto, será que um dia ela vai falar assim, apanhei muito quando era criança e tô aqui vivo? Ela ficou com marcas, não só as físicas, mas emocionais. Então, assim, não é o fato em si de apanhar ou não, mas é o significado que cada um dá para a situação que aconteceu. Então, eu posso ter escutado assim, dinheiro é feito para gastar. Só se vive uma vez. Essa é a consciência que tu falou dos 5... Eu tenho que... Aí, como é que eu coloco luz sobre isso? Eu tenho que fazer o processo inverso. Porque assim, Rony, eu não consigo identificar minhas crenças tão fáceis assim. Começa de cima para baixo. Resultado. Resultado tá ruim? Porém, eu não consigo guardar dinheiro e tal. Tipo assim... Vida financeira não tá boa. Desce um degrau. Quais são os comportamentos? Eu me livro do meu dinheiro, eu gasto mais do que eu posso, tá o comportamento. Então tem uma raiz. E aí a gente começa com ferramentas, explorar essas raízes aí para ver qual é a raiz disso. Porque o mais difícil não é mudar uma crença ou construir uma nova crença melhor que aquela, mas é identificar que eu tenho uma. As pessoas passam a vida inteira inconscientes que têm um padrão mental. Então pega um exemplo, relacionamento conjugal. Uma pessoa que, por exemplo, imagina um casal com uma filha. E aí o homem traiu a esposa e saiu de casa e foi viver com a amante, que já tinha até uma família em paralelo, e deixou a mãe e a filha com uma mão na frente e outra atrás. E essa menina passou por toda aquela turbulência, a mãe guerreira foi lá e tal, conseguiu cuidar daquela menina, educou ela e tal, mas sempre falava assim, minha filha, olha só, a mãe tá fazendo tudo por ti, aquele teu pai não presta, nunca dependa de homem. O que ela construiu? Uma Joana d'Arc. Uma filha guerreira, que nunca se permite ser cuidada por um homem, que não se permite se relacionar. Quando se relaciona com quem? Com um homem fraco. E pode olhar, para todo homem frouxo tem uma mulher trator. Né? Então, cara, são padrões de algum lugar vem, seja com dinheiro, seja com negócio. Cara, se tu olhar na internet, comentários, cara, quando um rico se dá mal com alguma situação, tu vê um monte de gente pobre, e não pobre de dinheiro só, geralmente é de dinheiro também, mas pobre de mentalidade, falando que é bem feito, tem que se ferrar mesmo, não sei o quê. E olha só, o problema do rico. Ou seja, eu tenho repúdio de gente rica, de onde é que veio isso? Que louco isso, cara. Cara, então é padrão mental. E esse padrão mental que tu cita, ela se reflete muito nos erros e aprendizados, porque assim como tu citou ali do significado que o Pedro estava obtendo naquele momento ali com todo mundo rindo e tal, tem empresários que pagam algum preço por determinados erros e dão um significado para isso. Tem outros empresários que erram na mesma situação, mas com significado diferente, os resultados vão ser totalmente diferentes. Tem gente que quebra uma empresa e vive na depressão daquela quebra a vida inteira. Que um dia deu errado, que um dia meu sócio me trapaceou. E tem gente que pega aquilo com aprendizado e vai lá. Então, assim, o erro, ou o fracasso, ou o tombo, enfim, é o significado que eu vou dar para aquilo que vai fazer. Tem um livro, né? Até a dica de livro, Picos e Vales. É um livrinho simples, fácil de ler, mas ele fala justamente sobre isso. Todo mundo vai ter pico, todo mundo vai ter vale na sua vida. A questão é como eu lido em cada um desses cenários. Quando eu tô no vale, se eu lidar da forma correta com isso, ter o significado certo, agir da forma correta, eu vou sair mais rápido. E quando eu estou no topo, e se eu lidar, se não tiver soberba, se não tiver aquilo que tu mencionou antes aqui, eu vou permanecer lá por mais tempo, ou as minhas quedas, oscilações vão ser menores.
Então, dica de livro, Picos e Vales. É um livrinho fininho, fácil de ler, mas ele muda o sentido de muita coisa na nossa vida. É o sair por cima. É. Sair por cima. Muito bem. Ronei, eu vou ficar ainda um pouquinho mais aqui nessa questão número 8, 8 de 10. Aham. Estamos chegando lá. Erros mais comuns que tu tem observado no relacionamento com os empreendedores dentro desse assunto das emoções. Os erros mais comuns entre os empreendedores, e pode ser cenários diversos, né, Caleb? Que tu percebe, assim, no meio dos empreendedores, assim, cara, pode ser relacionado à família, pode ser relacionado ao casamento, à empresa, funcionários, aos seus liderados, a questão econômica da empresa, Sim. política, enfim. Esses tropeços mais comuns, assim, que tu vê, como a galera peca nisso aqui, cara. Erros comuns ligados à parte emocional. A parte emocional dentro do âmbito empresarial para os líderes. Vou te dar um exemplo. Eu fui mecânico de carro 10 anos da minha vida, né? Minha profissão. Tá. E, como toda profissão, os amigos da nossa volta, quando precisam algo que a gente domina na nossa profissão, eles nos perguntam, né? Ou pedem uma ajuda, alguma coisa assim. E toda hora tinha um amigo meu me ligando. Ô, Ronei, meu carro tá com barulho assim. O que tu acha que é? Eu vou saber, né? Assim, parece que é evidente. E aí, um dia, um amigo que não entendia nada de carro, toda hora me chamava. Um dia ele voltando de Caxias do Sul, pra quem é de fora aqui, Serra Gaúcha, né? E vindo pra Novo Hamburgo, Vale aqui, né? E aí, ele voltando de lá, na época ainda era Nokia 5125, tijolão aquele, bateria 75 dias durava, né? Ele mandou um SMS pra mim. E aí, mandou um SMS pra mim. E ele pegou assim, Ronei, olha só, tô com uma luz assim, assim, assim. Descreveu, parecia a lâmpada do Aladim, mas era a luz do óleo, né? Tava ligado no painel. E ele pegou e mandou pra mim aquilo lá. E eu falei pra ele, de uma forma resumida aqui, só, cara, para no primeiro posto de encontrar aí pra ver o nível do óleo. E se tiver óleo, possivelmente tá entupido uma peneira, alguma coisa assim. Então, cara, põe num guincho e vem embora. Passou umas 2 horas daí, ele não mandou mensagem, ele me ligou. Daí eu peguei, e aí, cara, tu tem telefone de um guincho e tal. Cara, o que foi? Tem óleo e tal? Eu fui tentar entender. Não, Rony, é que assim, a luz tava piscando, aquela que tu falou, e aí ela tava piscando fraquinho, foi enfraquecendo e parou de piscar. E aí, como parou de piscar, eu continuei e daqui a pouco o carro parou. Disse, parabéns, aprendeu a fundir o motor. Daí, Caramba. a grande questão dessa história, que hoje, né, refletindo sobre ela, me mostra quantas vezes a vida nos dá sinais e a gente ignora? Boa. Quantas vezes a vida tá sinalizando e, cara, a gente pensa, dá pra ir mais um pouquinho? Só tá piscando, dá pra ir mais um pouco. E essa é a grande falha das emoções. As pessoas, elas vão ignorando até não conseguir dar conta. As pessoas, meio empresarial, muito preconceito, achando que isso é lorota, que isso é bobagem, que esse lado não funciona. Tá se quebrando esse preconceito, até por resultados, né? Mas tem muita gente ainda mais resistente que acha, não, o negócio é esse aqui, é dinheiro, é planilha, é método, e isso é fundamental, mas o lado emocional é uma balança de equilíbrio. Então as pessoas ignoram isso. E aí o empresário, muitas vezes, ele só olha, falando de pessoa física, daí o empresário, mas como pessoa física, ele só olha para isso quando o quê? Quando explode um burnout, quando explode uma depressão, quando explode uma ansiedade. A gente é o país mais ansioso do mundo. Nós somos o 5º país mais depressivo do mundo. Então, a gente olha... Ano passado, teve um crescimento de 30% de pessoas, de colaboradores, com afastamento, com atestado de afastamento profissional por causa de problemas emocionais. Então, assim, é o recorde desde que começaram os registros. Então, assim, será que a emoção ela é uma coisa tão, assim, bobagem, só acontece com os outros? Cara, se tu olhar, conhece a ginástica olímpica Simone Biles, a maior medalhista dos tempos? Cara, ela saiu de uma final de um mundial, porque falando assim, minha mente não está bem. Pressão. Ela identificou. Minha mente não está bem. Saiu do mundial, da final. Não participou. Adriano Imperador, jogador talentosíssimo, rico, oportunidades. Teve sucesso, tem sucesso. Mas não acabou a carreira cedo demais? Podia ter ido mais longe. Por quê? Quando o pai morreu, não soube como lidar. Isso é racional ou emocional? Cara, eu gosto muito de olhar para essas histórias do lado emocional. Sim. A Amy Winehouse Nomezinho difícil. morreu de overdose. Cara, Grammys, talento, dinheiro e tal. Eu garanto para vocês que ela morreu de dor emocional não tratada. Todo excesso esconde uma falta. Para ela foi excesso de medicamento, excesso de drogas, excesso de bebida alcoólica, excesso de relacionamentos abusivos. Então, ou seja,
o erro do empresário no lado emocional é só olhar para isso quando a bomba explode ou ser preconceituoso achando que isso é bobagem. Então, para mim, esse é o grande erro. Muito bem. E aí, Caleb? Eu Tá tô gostando, Caleb? Tá uma aula aqui. Tá Imagino- anotando tudo na cabeça, Não, Caleb? eu tô anotando e também vai ter a gravação Vai ter também. gravação. Vai dar Depois pra nós vamos rever. rever isso aqui, nós vamos rever. Que Muito legal. bom. Caminhando pro final agora, Caminhando pro final agora, cara. performance. Olha só, Ronei. A palavra equilíbrio, eu acho que foi uma das mais citadas aqui, dentro desse tema. E um cenário que eu vejo de fora, assim, né? Para ter um equilíbrio na vida, vai ter um consumo de energia. Sim. Uma visão que eu tenho, pode ser uma visão meio embaçada, mas é mais ou menos a leitura que eu faço. Para o empreendedor, o cara que é dono de um negócio, que é líder de setor, que cuida de pessoas, enfim, tem a sua empresa sob sua responsabilidade, como que ele consegue equilibrar os bons resultados da empresa, produtividade, a saúde dele, família, sem que ele entre num esgotamento emocional? Porque às vezes, porque assim, eu tô só para fundamentar um pouquinho essa pergunta aqui, porque é o que a gente tem visto, né, Caleb? Assim, cara, como é que eu vou dar conta de tudo, meu? Cara, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e tem mais empresa, e tem aquele que me dá problema, e tem aquele outro lá que não veio, o cara que falta, o cliente, o fornecedor. E as cara, famílias dos colaboradores. E as famílias do colaborador, como é que eu vou equilibrar tudo isso sem entrar nesse esgotamento emocional, sabe? Beleza. Tu consegue abrir a câmera da mesa aqui para nós? Ó, não vai aparecer. Ele tem 3 garrafas ali, né? Um pouquinho depois da câmera aqui tem três garrafas. Bota aqui na frente da Deixa eu garrafinha, puxar vamos ilustrar aqui, ó. Que ao vivo a gente faz tudo na hora, Agora, tá tudo certo. Faz uma gentileza para mim, Caleb. Boa. Pega essas três garrafas, esses 3 celulares, esses 3 copos, a caneta, pega tudo isso aí na mão. Ao mesmo tempo, tudo. Ao mesmo tempo. Tem. Ô, Caleb, Não dá? Não dá. tu tá É isso muito aí. ineficiente, Caleb. Esse é o jogo, tá? Não dá. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu posso fazer tudo, mas não ao mesmo tempo. Então, o jogo todo é a gente, elencar as prioridades. Saber o que é importante. Tua família é importante para ti? É importante. Prioridades. Tá? Deus é importante para ti? É importante. Tua saúde é importante? É importante. Só que é importante da boca para fora. Porque não tá na tua agenda. Enquanto eu não tenho uma agenda, eu faço parte da agenda dos outros. Então eu tenho que ter uma agenda, e a agenda não é só um papel para me escrever ou um Google Agenda. É eu definir o que vai ser prioridade para eu colocar ali dentro. Senão eu vou fazer parte da agenda dos outros. Eu viro só em urgência. Só em apagar incêndio na minha vida. Seja na família, seja na saúde. A saúde o quê? Só vou no médico, né? Quando o pau tá atorando. A família é só a esposa ligando, a mãe, o filho, não sei o quê. Ou a empresa é só as pessoas que não dá certo, é fornecedora. Então, ou seja, quando eu tenho prioridades, as coisas se organizam. Primeira coisa. E prioridade é o seguinte. Não é, não, Deus é prioridade. Domingo eu vou na igreja. Mas daí chegou visita às 5 da tarde, já não vai. Ou seja, tu sempre negocia tuas prioridades. Esses dias eu tava, segunda de manhã, um cara me liga às 10 horas, perguntando assim, Rony, podemos uma reuniãozinha às 11 agora? E eu disse, cara, não dá, eu tenho compromisso. Daí eu disse, eu só tenho agenda amanhã de tarde, pode ser? Era importante o assunto? Era importante, mas não era urgente. Claro. E aí eu peguei e falei pra ele, cara, amanhã de tarde. E ele, tá. E adivinha o que eu fiz? Isso era 10 horas da manhã numa segunda. 11 horas eu fui onde? Na academia. E eu postei. Adivinha quem me chamou no direct? O abençoado. Mas tu não tinha compromisso, que não sei o quê. Eu disse, cara, meu compromisso, minha saúde, estava na agenda. Tu que apareceu do nada. Aí que é o ponto. Só que é uma prioridade. E eu não tô aqui, né, romantizando, falando que não vai aparecer alguma coisa, que, vou ter que parar. A gente até muda o plano. Entendeu? Muda. Mas, cara, é tu ter um bom senso, entender assim, tem coisa que é importante, mas pode esperar. E aí, geralmente, o empresário, ele negligencia toda a vida. Família, saúde, Deus, ele deixa tudo isso de lado pelo trabalho. E aí chega um momento que esse workaholic, ele tá fazendo o quê? Ele tá trabalhando incansavelmente e se sentindo culpado que não tá com a família. E quando ele tá com a família, ele tá se sentindo culpado que não tá trabalhando. E ele fica nessa luta interna, daí vem o tal do burnout. Né? Então, ou seja, quando eu defino prioridades, quando eu monto uma agenda, e assim, Daniel Goleman fala, Augusto Cury fala, todas as estratégias emocionais são simples. E de tão simples que as pessoas buscam pela receita mirabolante, a fórmula secreta. É simples, gente.
para construir um hábito é simples. Porque se fosse difícil, ninguém construía. Então, assim, tudo é simples, só que tem que ser feito. Então, é gestão de prioridades. E aqui eu vou deixar mais um livro de sugestão que eu sou apaixonado. Eu tinha que até ganhar royalties desse livro. Boa. Essencialismo. Esse livro, para mim, é fantástico. Eu ganhei ele em 2019 de um amigo, um empresário. Hoje mora até em Portugal. E ele me deu esse livro na época. Eu tinha deixado de ser representante, tinha começado a trabalhar com treinamentos. E começou a pandemia. Eu fiz o meu primeiro evento, feliz da vida. E eu disse, agora eu vou estourar. E aí, isso era fevereiro de 2020. Começou em março a pandemia de 2020. E aí ficou 1 ano e meio sem poder fazer eventos. Guardei meu sonho numa gaveta e eu não vou ficar parado, né? Abri uma farmácia, abri uma revenda de carros e montei um time de consórcio. E ainda stand-by treinamentos. 4 empresas, sou múltiplo empresário. E aí é um primeiro aprendizado que eu deixo. Antes de tu querer ter... Melhor que uma fonte de renda é 2, melhor que 2 é 3, assim por diante. Mas antes de tu fazer múltiplas fontes de renda, encontre a galinha dos ovos de ouro e faça ela dar certo. Bote toda a sua energia numa coisa só. Porque senão tu fica fazendo um monte de coisinha e não consegue dar certo. E ali então eu peguei esse livro e eu li. E lá dentro do livro tem uma imagem que é 2 círculos, e no meio está escrito energia, a nossa energia que a gente desprende nas coisas. E num deles tem um monte de flechinha pequenininha em volta, e no outro tem uma flecha bem grande, comprida. E daí a pergunta de ouro é a seguinte, essa aí é para você. Você tem andado milímetros em várias direções ou quilômetros na direção que realmente importa? Isso é muito boa. Você tem andado milímetros em várias direções ou quilômetros na direção que realmente importa? E aquilo ali, cara, me fez tomar... Só que aí eu li, absorvi o conhecimento, refleti sobre aquilo e tomei decisão. Jamais sai de um ambiente que você tomou uma decisão sem uma ação pré-definida para tornar essa decisão resultado. E aí eu peguei, tomei a decisão. Liguei pro meu sócio, isso em coisa de alguns dias depois, né? Liguei pro meu sócio da revenda e eu disse, encerrando sociedade, faz documentação e me paga como tu puder o meu 50%. Eu tinha uma farmácia com 10 funcionários, demiti os 10 funcionários, fechei a farmácia. E eu parei com o consórcio, entreguei a carteira para um outro cara. E coloquei toda a minha energia aqui, nos meus treinamentos. E a gente saiu, 200 mil em 2021, que foi o restart ali. 2019, 2021, 200 mil. 2022, 900 mil. 2023, 2 milhões. 2024, 3 milhões e 100. E, ou seja, o crescimento aconteceu porque eu botei toda a minha energia aqui. Não fiquei tentando fazer um pouquinho de cada coisa. Ainda mais são coisas que não são condizentes uma com a outra. É uma coisa para cada lado. Até ter negócios que se retroalimentam, até vai. Mas tu ter vários negócios que estão totalmente desconexos um do outro, vai te drenar muita energia, tu não vai avançar de verdade em nenhum lugar. Então, aqui a questão de produtividade, de foco, né, dessa gestão que tu perguntou, primeiro, ter uma agenda definida, ter prioridades definidas, né, entender que não existe equilíbrio pleno na vida, a gente vai botar mais energia em algum momento em alguma coisa. Poxa, nasceu um filho, eu vou botar mais atenção ali, vou tirar um pouquinho da energia da saúde, ou quem sabe um pouco da energia, né, do trabalho, e vou ir equilibrando, que nem o Caleb casou esses dias, né, então, vou olhar um pouquinho mais pro casamento vou dar uma desaceleradinha. Viu, Caleb? Eu te falei, Caleb. Mas é o jogo da vida, então assim... Esses dias, 1 ano. Às vezes entra... 1 ano, né? É 1 ano já, né, cara? E aí entra a questão da comparação que a gente falou lá no início da internet. A gente vê as pessoas com uma vida maravilhosa e a gente acha que todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, gente. Então, assim, vai desequilibrar. Só que o desequilíbrio saudável, que não é permanente, não, eu vou desequilibrar, deixar minha família de lado por 5 anos para cuidar do trabalho, não dá. É um desequilíbrio que não é saudável, não é ecológico. Então, assim, eu desequilibro por um tempo e depois vou reequilibrar. Só que uma coisa é aqui, eu tô equilibrado, eu tô com nota 9 aqui, nota 8 aqui, nota 7,5 aqui, eu tô num desequilíbrio, mas lá no topo. O problema é que as pessoas estão equilibradas, mas tudo nota 3 lá embaixo. Daí é uma desgraça. Né? Então, assim, não tem prioridade em nada e nada funciona. Então, priorize, tenha uma agenda e escolha onde é que vai botar toda a tua energia. Né? Não fica fazendo de tudo ao mesmo tempo, mas o que você fizer, faça com 100%. Vai fazer o cara fugir do esgotamento e ter equilíbrio. Exato. Muito bom. ActiveCast chegando ao final. Olha aí, cara. Chegando voou, cara. Ao final. 1h30 quase. Impressionante como o tempo voa. Passou rápido, mas está muito... Cara, vai ter que voltar, né? Vamos voltar mais 1, 2, 3 vezes. E tá muito bom esse assunto. Eu acho que é um assunto extremamente importante, atual, né? Para a vida do empreendedor, liderança, para todos nós, para toda a sociedade, né, Ronei? E diante de tudo isso que foi exposto aqui, né, as tuas abordagens, né, tu citou aqui teus treinamentos, né, mas eu queria que alguém pode querer
acompanhar mais o Roney, Sim. né? Quer acompanhar mais, Me fala um pouquinho, quais são os treinamentos hoje que o Roney serve hoje, né? A comunidade, a região, e como te encontrar, a rede social, fala tudo aí, querido. Hoje primeiro no Instagram, né? O canal principal é @RoneyNipper. Nós temos alguns programas de treinamento, a maioria deles presenciais, né? Eu tenho até um programa de acompanhamento de 90 dias, que é o Acelera, que é um programa digital, mas nós temos principalmente, né, o Supera, que é meu produto 01 ali, tipo o coração do nosso negócio, que é um evento de inteligência emocional que trabalha todas as áreas da vida, uma imersão de 2 dias. Depois temos o Extreme, que é focado mais em alta performance. Já tem data do Supera? Supera vai ser em Porto Alegre, a próxima edição, dia 23 e 24 de maio. 23 e 24 de maio. E vai ter uma edição em Balneário em junho, mas eu não sei a data, não lembro aqui de cabeça. Tá. A gente tem o Extreme, que é uma imersão para menos pessoas, né? O Supera é em torno de 400, 500, 700, 800 pessoas. O Extreme é para no máximo 60, 70 pessoas, porque daí é um acompanhamento mais próximo, são 3 dias realmente imersivos, a pessoa vai para um eco resort, fica lá, e ali é pauleira, né? E daí ele é para, como eu falei, treinar as emoções, treinar a comunicação, liderança, gestão emocional, produtividade, alta performance. O foco desse treinamento é esse. Programa de mentoria, né? Que inclusive o Leandro é um dos mentores junto lá dentro também. Me sinto honrado. E é o nosso programa de mentoria lá. A gente está hoje já com quase 60 quase mentorados. 60 lá né? dentro. Então, pô, a gente começou em abril com esse programa de mentoria, a Tríade, e está avançando bastante. E eu trabalho muito dentro de empresas, né? Diferente do Leandro, que faz a mentoria mais consultiva, empresário. Eu treino líderes e toda a equipe corporativa, times de venda, com palestras, com treinamentos, tipo um day training, um dia inteiro treinando as pessoas, ou programas de treinamento que der 90 ou 180 dias dentro da empresa, né, fazendo treinamentos práticos para liderança, alta performance, gestão emocional, vendas, comportamental e toda essa parte que envolve resultado. Sensacional. Caleb, Que momento. Para fechar, Caleb, considerações finais. Uma percepção que eu tenho aqui é que às vezes a gente fica tão envolto no dia a dia e não para esses momentos. Sim. Que mais vezes a gente possa parar e analisar nós mesmos, nossa família, os resultados. Se eu fosse resumir aqui esse momento, é que conhecer a nós mesmos vai impactar os resultados nossos dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos e da nossa empresa. Talvez você, empresário que está assistindo aqui, como que eu faço para aplicar isso no meu dia a dia? É parar, analisar, rever quantas vezes for necessário, né, Roney? Esse podcast, esse momento aqui, e ver como que eu posso aplicar no dia a dia esse aprendizado tão valioso. Aqui a gente costuma estar no meio de tantos empresários e entendendo as dores, as necessidades de cada um, e a gente vê, poxa, faz total sentido. Muitos insights que vieram aqui vão transformar a vida de você, empresário. Então, conte com a gente nessa caminhada e estamos juntos, né? Com mais momentos como esse e, quem sabe, mais vezes com o Roney aqui. Com certeza, né? Com certeza. O Caleb, para quem não sabe, né? O Caleb é um estrategista comercial. Nós vamos falar sobre isso. Digital, né? E digital, né, Caleb? Dos bons. Nós vamos fazer esse conteúdo aqui, muito importante. Em breve vamos trabalhar junto aí. Muito legal. E agora sim, uma palavra final para o empreendedor. Aí o que Deus te guiar aí, meu irmão. Uma palavra final, uma mensagem de motivação, de direção para o empreendedor, Roney, que tu diria agora, assim, para encerrar. Primeiro, agradecer, tá, Leandro? Agradecer vocês aí pelo convite. É uma honra estar aqui contribuindo, é uma honra estar aqui fazendo parte do primeiro episódio dessa série também. É uma responsabilidade e fico muito grato aí pela lembrança, pelo convite, pela oportunidade, tá? Obrigado e parabéns aí pela iniciativa também. Eu sei que isso vai ajudar muita gente, né? E a gente está numa época de conhecimento fast food, né? E as pessoas só querem ver nuggetzinho de 30 segundos na internet, né? Mas quem se propor a olhar essa 1h30 aqui e as próximas 1h30 que vão vir aqui dessa série, com certeza, somando tudo isso e tratando isso não como uma coisa passageira, mas parar, pegar um caderno e anotar como se fosse uma aula. Cada um desses episódios, com certeza, vai sair daqui uma pessoa melhor. E aí o primeiro passo, né?
os resultados que eu tenho são frutos da pessoa que eu sou. Eu quero resultados melhores, me torno melhor. Então, assim, o quanto eu tenho investido tempo, dinheiro e energia para me tornar uma pessoa melhor. Um líder melhor, um marido, uma esposa melhor, um ser humano melhor. O quanto tem investido. Tem pessoas que investem até tecnicamente, mas não investem também emocionalmente. Então, é os dois mundos, né? Uma pessoa totalmente com domínio emocional, mas sem conhecimento nenhum, muitas vezes vai sucumbir por isso, como eu falei, 13%. Mas é a pessoa se desenvolver, investir nela mesma. E quem sabe um ponto que eu acredito demais que mudou o meu jogo é o poder da ambiência, né? Que inclusive é o jargão que eu uso lá dentro da tríade, né? Você só entende o valor do ambiente, da ambiência, quando você troca de ambientes. Muito forte isso. Então, você só entende o valor da ambiência quando você troca de ambientes. Então, muitas vezes a gente olha para trás e pensa, nossa, como eu passei tanto tempo naquele lugar lá, né? Tá doido, como pode? Então, assim, às vezes a gente tá naquela versão lá de trás, hoje a gente olha para trás e pensa, meu Deus, como eu era burro naquela época. Ou como eu não pensei, como eu não percebi naquela época. E quem sabe, será que hoje eu não tô no ambiente que lá na frente um dia eu posso olhar para trás? Então, às vezes eu tenho que buscar por ambientes que alimentem minha mentalidade, ambientes de outros empresários, ambientes de mentoria, ambientes de treinamento, sair um pouco daquele cotidiano ali para mim experimentar intencionalmente novos ambientes, porque isso muda muito o nosso jogo, né? Muito bem. Aí. Obrigado, Ronei. Meu irmão, muito bom. Caleb. Obrigado. ActiveCast chegando ao final e agora eu falo para aquela câmera ali dizendo que aqui nos próximos episódios você que é empreendedor vai ter a tua vida transformada, começando pela tua mentalidade. Mudou a mentalidade, mudou a realidade do jogo do teu negócio, tá bom? Obrigado por ter ficado com a gente aqui esse tempo todo e ter tido essa aula aqui junto com o Ronei, né? E no próximo episódio nos encontramos. Um abraço! Valeu!